Salve, salve, de volta com vocês agora para falar sobre cidadania, convívio social e meio ambiente. Professor, mas o que é que isso tem a ver com trânsito? Vocês vão ver que tem muito a ver, principalmente a parte de cidadania e convívio social. Vem comigo. Quando a gente fala de cidadania, uma das primeiras coisas que precisa nos vir à mente é isso aqui, ó, direitos e deveres. Porque o cidadão gosta muito de reivindicar os direitos dele, né? Mas e os deveres? Será que ele gosta de cumprir os seus deveres exatamente conforme a legislação determina, ou exatamente conforme a sociedade espera dele? Nem sempre, né? É uma via de mão dupla, tá vendo? Conhecer e usufruir dos seus direitos, mas respeitar as leis e cumprir os seus deveres também. Não dá para ser uma via de mão única. A cidadania no trânsito consiste em conhecer as leis e normas que regem o trânsito brasileiro. Vejam bem, o princípio da cidadania, gente, ele parte disso aqui, ó. Conhecer as leis e normas. Ele tem que conhecer essas leis e normas aqui, ó. Relacionadas a quê? Ao trânsito brasileiro. Para quê? Tanto para ele gozar dos benefícios que as leis e normas a ele atribuem, como também respeitar os direitos dos demais cidadãos. O exercício da cidadania no trânsito é fator indispensável para que a vida em sociedade seja possível. Prestar atenção nisso aqui, ó. Para que a vida em sociedade seja possível. O trânsito em condições seguras é um direito de todos. Dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Isso aqui é um texto, isso que está nessa tarja verde aqui, copiado de dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Trânsito em condições seguras é direito de todos, dever dos órgãos e entidades. Dá a entender, quando a gente lê isso aqui, se você faz uma leitura superficial, que só os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito é que têm deveres dentro dessa relação. Não é. Quando aqui fala condições seguras é direito de todos, para que o outro tenha o seu direito preservado, você, como usuário da via, também tem que fazer a sua parte, respeitando os seus limites, respeitando os direitos do outro também. E aí, inevitavelmente, a gente vai cair dentro disso aqui, ó. Relacionamento interpessoal. O que essa palavra inter quer dizer? É de uma pessoa para outra. Eu até risquei no lugar errado aqui, né? Deixa eu riscar de novo, ó. Essa palavra inter, quer dizer, de uma pessoa para outra. Pessoal é uma pessoa. Interpessoal é de uma pessoa para outra, ou para outras. Um voo, uma viagem internacional é quando você sai de um país para o outro. Tá vendo? Esse prefixo inter, ele significa exatamente isso. É quando você transcende o limite daquilo onde você está. Nesse caso, nós estamos falando da pessoa. Interpessoal sai de uma pessoa para a outra. E aí a gente precisa conhecer alguns conceitos, tanto para fins de entendimento disso aqui, como para fins de responder questões de prova. Vejam bem, o indivíduo, vamos conhecer primeiro essa pessoa aqui. O indivíduo, como o próprio nome já sugere, ele é único. Não existem duas pessoas exatamente iguais no planeta. E olha que nós já somos algo em torno de 8 bilhões de pessoas, hein? Não existe dois. Não, os japoneses são tudo igual. Brincadeira, né? Eles são fisicamente parecidos, mas iguais, exatamente iguais. Eu falo de personalidade também, tá, gente? Não é só de aparência física, não existem dois. Nós somos únicos, tanto de forma física como de forma personalidade, de gostos, crenças. Então, esse indivíduo, ele tem as suas características próprias. Porém, ele precisa se relacionar com pessoas. Olha o interpessoal. Isso não é só no trânsito, não, tá, gente? Isso aqui é na vida. É impossível um indivíduo viver sozinho, isolado. E quando a gente fala de uma relação saudável, normal, que não é aquela pessoa antissocial, né? A gente entra nessa questão aqui, os grupos sociais. O que é um grupo social? É um grupo de pessoas que têm interesses em comum. Eles pensam mais ou menos parecido, acreditam na mesma coisa, ou gostam da mesma coisa, ou de algo, né? Não vou dizer as mesmas coisas, não, mas tem alguma coisa em comum ali que os une. E são grupos sociais. Por exemplo, se você torce para o Flamengo, você pertence a um grupo social de torcedores do Flamengo.
Se você é evangélico, ou se você é crente, ou se você é budista, ou se você é espírita, seja qual for a sua religião, você pertence àquele grupo de pessoas que acreditam naquilo ali. Se você gosta de pescar, tem a turma que gosta de pescar. Você gosta de jogar futebol, tem a turma que gosta de jogar futebol. Você gosta de tocar um instrumento, tá vendo? Pessoas com interesses em comum tendem a se aproximar, gerando então o que chama-se de grupos sociais. E dentro da sociedade, a gente tem a união desses grupos sociais, a interação desses grupos sociais. Aqui os grupos sociais, nessa ilustração, aqui foram divididos por cores, né? Então vamos imaginar, né, uma forma assim de fazer uma analogia, que todos nesse grupo do centro aqui gostam da cor vermelha. Por isso aqui é o grupo dos vermelhos. Tem aqui também o grupo dos amarelos, o grupo dos verdes, o grupo dos laranjas, do azul, do rosa. Tá vendo? Qualquer grupo desses aqui, dentro dele nós temos indivíduos. Não significa que eles são todos iguaizinhos aqui não, tá? Aqui tá todo mundo verdinho, mas não é bem assim não. Isso aqui representa apenas o que eles têm de interesse em comum, que é a cor. Né? É claro, gente, estou falando aqui de forma figurada, representada, tá? Não é que aqui é a cor que os uniu, não. Pode ser também. Mas, obviamente, isso aqui fazendo um sentido a outras coisas. Então, aqui nós temos os grupos, dentro de cada grupo tem o seu indivíduo, ou seus indivíduos, né? E todos eles formam a sociedade. E qual que é a grande questão do trânsito? É que no trânsito não existe acepção de pessoa. No trânsito não dá, eu ia até dizer que nem sempre, mas na verdade quase nunca é possível você atender de forma ampla os interesses de todos o tempo todo. Não tem jeito. Vai ter hora ou outra que um vai ter que abrir mão para que a coisa funcione. Vou dar um exemplo. Você quer entrar na sua garagem, vou até desenhar isso aqui. Ó, tem uma rua aqui, No meio dessa rua tem aquela linha que divide. Aqui está a garagem onde você quer entrar. Aqui, essa é a sua garagem. Só que aqui na frente tem um veículo estacionado. E você quer entrar nessa garagem. Então você está vindo aqui, ó, o que você faz? Você chega para o seu carro aqui, liga a seta para a esquerda, indicando que quer entrar aqui na sua garagem, mas tem um carro aqui na frente. Aí o que você pensa? Poxa, eu parei porque eu quero entrar na garagem. O trânsito está todo parado atrás de mim aqui. Mas o camarada não sai da porta da minha garagem, não tem como eu fazer o que eu quero. Então eu vou ficar parado aqui. O que acontece? O seu interesse individual está se sobrepondo ao interesse coletivo. Aqui atrás de você tem 10, 20, 30 carros querendo passar. Não tem ninguém querendo entrar na garagem, só você. Seu interesse seu, individual. E você fica aqui parado no meio da rua de pirraça porque você quer entrar e alguém tirou o seu direito. Está vendo esse veículo estacionado aqui na frente da sua garagem? Ele tirou o seu direito de entrar na sua garagem. Olha que absurdo. Realmente é um absurdo. Esse veículo na frente da sua garagem aqui tem que ser multado. Ele vai ser multado e guinchado. Mas você sabe o que acontece quando você coloca o seu interesse individual à frente do interesse coletivo? Ou acima do interesse coletivo, você também pode ser multado. Então, se chegar um guarda de trânsito aqui, ele vai multar esse cara que está na frente da sua garagem, impedindo a sua entrada, e vai multar você porque está obstruindo o trânsito. Isso aqui é uma infração grave, tá? Obstruindo o trânsito, ainda que não seja assim por uma vontade 100% sua, que acaba sendo, né? O que você tem que fazer? Você tem que tirar o seu carro daqui, estaciona o seu carro, e liga para a polícia, liga para a fiscalização. Porque não tem mais ninguém querendo entrar na garagem, só você. O interesse coletivo é que a fluidez do trânsito permaneça. O pessoal quer passar. E o grande problema disso tudo, lembra que nós vimos falando de indivíduo, grupos sociais e sociedade? É que dentro de grupos sociais, dificilmente sai ali um problema, um desentendimento. Acontece também. Mas é mais difícil, por quê? Porque as ideias ali batem. É o famoso anjo bateu, né? Os anjos ali são amigos. Agora, na sociedade, meu amigo, esse cenário maior aqui, ó, mais amplo, tem gente de todo tipo. Tem vários grupos distintos, com indivíduos distintos. A chance de gerar um problema aqui é muito grande, porque as ideias ali não batem, não. E aí eu quero avançar um pouquinho mais. O indivíduo e o Estado. Quando eu falo o Estado aqui, é no sentido de poder público.
Porque é ele, o poder público, é que gere tudo isso aí, essa sociedade, essa relação. As diferenças individuais, elas geram divergências. Isso é fato, geram divergências. E no trânsito é o que a gente mais vê, não é verdade? Que geram conflitos, que se não forem bem administrados pelos seus envolvidos, acaba dando problema. Olha o camarada, colocou o corpo para fora do carro, isso aqui ainda é um carona, parece, né? E colocou o dedo apontando para a pessoa, fazendo uma cara de bravo. Esse comportamento aqui, ó, é que vai gerar o problema. E aqui sai gente dentro de carro, com um pedaço de pau na mão, com faca, com revólver, briga, sai no tapa. O que a gente mais vê hoje em dia na internet são esses vídeos de brigas de trânsito. Gente, e a coisa é séria. Não tem muito tempo, num estacionamento aqui na cidade de Macaé, quem é de Macaé, Rio de Janeiro, deve lembrar disso, uma mulher matou a outra com a facada por causa de desentendimento de uma vaga de estacionamento dentro de uma área, eu acho, não sei se era um shopping, o que era, não era shopping não, mas era uma dessas áreas de estacionamento privado de uso coletivo, por causa de uma vaga de estacionamento. Começou ali um desentendimento, um arrancou a faca, perfurou a outra, essa outra morreu. Uma está morta e a outra está na cadeia. Olha o tamanho do problema por causa disso aqui, ó. Por causa de descontrole emocional. Gente, e na boa, tá? O principal problema do trânsito hoje é emocional, comportamental. Comportamental, acredite no que eu estou te dizendo, comportamental. Então a gente precisa saber gerir isso bem. Tá? Quando chegar naqueles casos extremos, onde não dependia de você, que a pessoa foi agressiva, partiu para cima, às vezes até aconteceu ali um esbarrão, uma colisão no trânsito, procure fazer isso pelos meios legais. Afaste-se do confronto pessoal. Isso não vai ser bom de jeito nenhum, ainda que você esteja coberto de razão. E é para isso que existe esse bacana aqui, ó, o poder público. Serve para quê? Para dirimir conflitos. Aqui nós temos o legislativo, que cria as leis e normas. Nós temos o judiciário, que é para julgar, e o executivo para fazer com que isso seja cumprido. Então é ele aqui que vai ter que resolver o problema. Deu um BO? Calma, fala com a pessoa, você está certa? Você está certa, eu te dou a razão. Pode ser que você esteja totalmente certo, mas você fala com a pessoa que ela está certa. Fala com ela ali. Não, você está certa. Ok, beleza. Vamos chamar a polícia, fazer a ocorrência e a gente resolve isso com tudo registrado. Chama a polícia. Polícia presente, os ânimos já não ficam tão alterados, não é verdade? A conversa já começa a ficar mais mansa. E ali, de forma legal, procedimental, você vai conduzir a situação até chegar a uma solução, que seja em seu favor ou não. Aí é o poder público que vai decidir por meio das provas e testemunhos que forem apresentadas ali. Enfim, o trânsito é uma coisa seríssima no que diz respeito a produzir ambiente de conflito. Saiba disso e já fique preparado para saber gerir aquilo de forma emocional, comportamental, que não venha te comprometer, colocar você em situações de briga e situações perigosas no trânsito. Cidadania é o relacionamento interpessoal e, inevitavelmente, para exercer cidadania, tem que ter esse relacionamento, conforme eu expliquei anteriormente. Você usa ali o serviço de um motoboy, não usa para pedir um lanche? Está acontecendo uma relação interpessoal ali. Então, o entregador. Alguém fez esse lanche lá antes para você, tá vendo? Não tem como viver isoladamente. É um conceito do âmbito da sociologia e psicologia, que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido. Aqui tentando trazer sempre para o contexto do trânsito, que é o que nos interessa aqui nesse momento. Podendo ser um conflito, podendo ser um contexto familiar, escolar, do trabalho, da comunidade, mas no trânsito, né? Trânsito. Esse contexto que a gente está dizendo aqui, está estudando e tentando fazer referência aqui, é o do trânsito. Ainda sobre cidadania, o relacionamento interpessoal implica numa relação social em que cada indivíduo, agora nós já sabemos o que é cada indivíduo, representa uma engrenagem nessa enorme máquina chamada sociedade. Lembra que eu falei, esse aqui é o cara que fez o lanche. Esse aqui é o cara que vai entregar o lanche. Esse aqui é você que vai consumir o lanche. Todos eles juntos fazem essa máquina funcionar. Então não tem como. Você está no trânsito ali estressado, que o motoboy está avançando, coisa e tal. Lembra que quando você pede o lanche lá, você pede com pressa? Que se chegar frio, você reclama? Então é por aí. Você tem que se colocar na posição do outro também. Isso é exercer cidadania. Isso é conhecer essas relações interpessoais e saber se comportar. É importante saber que, além do papel de condutor,
O motorista deverá ter sempre em mente que, quando se encontra no trânsito, ele está dividindo espaços com outros indivíduos, que são pedestres, ciclistas, animais e outros condutores, que também necessitam utilizar dessas vias. Os outros também têm pressa, os outros também estão atrasados, os outros também estão estressados, os outros também brigam com a esposa, brigam com o marido, tem que pagar boleto, toma bronca do patrão. Todo mundo, gente. Não é você não pode pensar só no seu problema. Tudo bem, você quer resolver o seu problema, você não quer resolver o problema do outro. Mas isso é uma engrenagem, lembra? Se cada um não fizer o seu papel dentro dessa engrenagem, no final trava, que aí não funciona para ninguém. Então tem que ter essa concepção e procurar ser mais ponderado no trânsito. Não sai dando buzinada para os outros a qualquer coisinha que acontecer, não sai levantando o dedo para os outros de jeito nenhum, xingar a pessoa de jeito nenhum, a não ser que você xingar mentalmente, de vez em quando acontece, brincando. Mas xingar, verbalizar aquilo, botar a cara para fora e xingar, gritar, isso não é bacana, isso vai dar BO. Escuta o que eu estou te falando. Responsabilidade do condutor. Aí entra na questão da responsabilidade administrativa, onde ele pode tomar uma multa, e até criminal, onde pode tomar até cadeia. O condutor de veículo está sujeito a responder administrativa e criminalmente pelos atos praticados como motorista, conforme consta no Código de Trânsito Brasileiro e outras normas da legislação brasileira. Ainda falando das responsabilidades do condutor, é preciso também lembrar que o condutor tem a nobre missão de ser um condutor exemplar, pois o seu comportamento, seja ele adequado ou não, ele vai influenciar pessoas. Que seja adequado, né? Porque um comportamento inadequado vai acabar influenciando negativamente pessoas. No comportamento de futuros motoristas, os quais hoje são seus passageiros. E aí, cara, até a criança, o seu filho, o sobrinho, quem carrega dentro do seu carro, escuta você xingando os outros fazendo coisa errada, ele pensa assim, todo mundo faz besteira no trânsito. Só meu pai que não. Só meu irmão que não. E, na verdade, isso não é verdade, né? Não tem na verdade. Isso não é verdade. Todos, sem exceção, erram no trânsito. E te falo mais, erram até com muita frequência, tá? Além disso, é de grande importância que o motorista se conscientize da necessidade de se comportar de forma educada, tratando os outros usuários do trânsito sempre com cortesia. E aqui a gente encerra essa parte breve sobre cidadania e convívio social. E a mensagem que eu quero deixar para você é essa que você recebeu aqui durante a explicação. Lembre-se que você erra, todo mundo erra, então seja tolerante, muito tolerante. Seja cortês, educado, gentil, dê uma fechada em você, faz um ok para o cara, tá? E não o outro dedo. O outro dedo você não vai levantar. Escuta o que eu estou te falando. A partir do momento que todos tiverem uma tendência em seguir esses exemplos positivos, a gente tem esperança de tentar mudar o que a gente vê no trânsito hoje. Gente, a coisa é séria. Uma pessoa está vindo a pé aqui numa esquina, segurando um celular, e o outro também, os dois se trombam ali, o celular chega a cair e tal, e ninguém xinga ninguém. Fala, cara, desculpa, eu estava distraído aqui mexendo no celular. Agora, quando está dentro de um veículo, o cenário muda totalmente. E não precisa nem colidir, não, porque se colidir vai gerar dano material, prejuízo financeiro, isso aí poderia até gerar um certo estresse, né? Um desgosto, uma amargura, mas só de fechar, cara, só de um fechar o outro já é buzina. No mínimo, os mais educados que eu tenho visto no trânsito, emendam a mão na buzina. Não faça isso. Estamos alinhados? Prossiga então como um condutor exemplar. Ó, tá me prometendo, hein? Condutor exemplar, você vai ser. Vamos falar agora de meio ambiente. Por que a gente tem que estudar meio ambiente em relação a quando a gente está tirando carteira? Porque, de fato, cara, hoje não tem nada que polui mais o meio ambiente do que a emissão de poluentes gerados ali por queima de combustível em veículos. E não é só a queima do combustível, não tem várias outras formas de poluição em consequência do trânsito. A gente vai ver sobre elas aí. Bora ver? É o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Qualquer ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. A introdução na natureza de substâncias nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que altera de forma significativa o seu equilíbrio e ecossistemas. A gente tem duas ilustrações que representam muito fielmente isso, né?
O planeta aqui, ó, sufocado, já não está aguentando mais, sem ar, está até abanando aqui com o leque. E aqui a gente tem, ó, tem esgoto caindo dentro dos rios, lixo pra caramba dentro desses rios. Aqui nós temos algumas residências, ó, com esgoto caindo dentro. O pessoal das residências joga um lixo aqui nesse rio também. Lá na frente nós temos uma fábrica, uma indústria com a chaminé soltando ali fuligem. Aqui nós temos lixo também no gramado, à margem do rio aqui. Olha que cor estranha desse rio. Não parece uma água limpa isso aqui, né? Aterros sanitários e por aí vai. E os veículos, professor, qual a relação? Os veículos entram nesse ambiente aqui também fazendo o seu papel como poluidor, como agente poluidor. Por enquanto a gente está só chamando aqui a sua atenção quanto à poluição, os tipos de poluição existentes, mas já vamos seguir. Ó. Geradores da poluição, quem são, hein? Pessoas. Um simples pedestre pode arremessar ali objetos, alguma embalagem de algo que ele tenha consumido, uma lata de refrigerante, uma garrafa, isso com a lixeira do lado, hein? Cadê a conscientização? Os veículos, aí a gente tem ali o ronco dos motores, as buzinas que entram aí na poluição sonora, essa fumaça toda que vocês estão vendo aqui, resultante de queima de combustível. Tem também as fábricas, olha aí, ó. Olha o efeito disso. O que mais? Tem os lixões, os aterros sanitários, que apesar de já existir lei federal há muitos anos proibindo, a gente sabe que isso aqui ainda existe em 99% dos municípios brasileiros, infelizmente. Agora presta atenção, tá vendo esses geradores da poluição? Esses aqui são os agentes poluidores. Eles é que geram a poluição, são geradores. De todos que vocês puderem observar, veículos automotores e fábricas são os principais vilões. Costuma perguntar assim em prova, quem é o principal agente poluidor da atualidade? Pode ser que na alternativa tenha só veículo, pode ser que tenha veículos e fábricas ou indústrias, né? Vamos entender assim no mesmo sentido. Mas são esses dois aqui os principais vilões. Não se esqueça disso. E agora falando aqui dos principais tipos de poluição. Preste bem atenção nesses dois que vão aparecer aqui para vocês. A poluição do ar e poluição sonora. A poluição do ar causada aqui pela fuligem que sai do escapamento dos veículos em razão da queima do combustível. Essa é uma das maneiras, diria que a principal maneira que os veículos têm aí de poluir o ar. Mas é claro que tem também a poluição sonora, e essa é representada aí por buzinas, ronco de motores, freadas, aceleradas e por aí vai. Som automotivo, né? São as duas que mais incomodam, tanto na questão do ar, a poluição do ar, quanto a sonora. A gente vai bater mais sobre essas duas depois, tá? Mas existem outros tipos de poluição. Tem outros tipos de poluição envolvidas ou relacionadas ao trânsito. Poluição do solo, aqui eu estou vendo aqui pneu de carro, bateria de carro jogada aqui, ó. Poluição da água, quando você arremessa as coisas dentro dos rios e lagos e mesmo dentro do mar. Aqui o cara pescou um vaso sanitário, né? Mas já vi pescar pneu de carro. Poluição visual, olha o que acontece aqui, ó. Tanta placa publicitária. Ah, isso não é placa de trânsito, ó. Beleza. Mas essas placas publicitárias, em meio às placas de trânsito também, elas estão aqui por quê? Porque é local de passagem de veículos. Tem trânsito, isso de veículos ou de pessoas, tá? A pé também é trânsito. Eles vão colocar ali a publicidade para tentar exibir ou vender o produto deles ali. Tem também a poluição radioativa. Então nós temos aqui outros tipos, além daquelas duas principais. Essas aqui a gente não vai aprofundar muito não, mas nas outras a gente vai falar um pouco mais delas, que é a poluição do ar e a poluição sonora. Falando de poluição do ar, olha o tanto de gases que são emitidos na natureza. Aqui nós temos o ozônio, nós temos o dióxido de enxofre, nós temos gás metano, nós temos dióxido de carbono, nós temos CFC, que é o clorofluorcarbono. Curiosamente, CFC também significa Centro de Formação de Condutores, né? Pois é, mas isso aqui é um gás perigosíssimo, tá? Que é encontrado no ar-condicionado de automóveis. Pois é. Tem também material particulado e, por fim, aqui, óxido de nitrogênio. Eu disse por fim, mas na verdade nem é por fim, tá? Aqui nós temos apenas alguns desses poluentes representados aqui por gases. Gente, presta atenção em mim aqui. Todos esses gases são produzidos pela própria natureza. Você acredita nisso? A natureza, ela produz todos esses gases. Só que ela produz na quantidade, na proporção exata para o seu ecossistema funcionar. O problema é quando acontece intervenção humana. Aí começa o ser humano produzir mais desses poluentes
e aí desequilibra o ecossistema. Em algum lugar a conta não vai fechar. É essa a nossa preocupação quando na utilização de veículos que queimam combustível, principalmente combustível fóssil. Agentes poluidores e tempo de decomposição. Aqui falando do tempo de decomposição desses produtos, desses poluentes. Papel, isopor, copo de lata, guimba de cigarro. Olha o tempo aí, ó. Papel. Estão falando aqui de um papel fino, parecido com, similar com o de jornal, né? 3 a 6 meses. Se for um isopor, por exemplo, 400 anos. E olha que curioso, o isopor parece que é similar ao papel, mas não é. O isopor demora tempo demais para se decompor. Hoje já existe o isopor biodegradável. Aí ele sim, ele vai se decompor no mesmo tempo aqui do papel. Mas o isopor normalzão, o padrão, isso é uma loucura, tá? Copo de lata, ó, copo e lata de plástico. Olha aí, ó. Esse é aquele plástico mais duro, tá? Não é aquele copo descartável fininho, não. 50 anos. Guimba de cigarro, 2 anos. Fralda biodegradável, que é aquela que, quando fala bio, é porque tem relação aí com sustentabilidade, né? Degradável. 1 ano, ela já se decompôs. Agora olha uma fralda comum. Olha aí, 600 anos. Sem pensar, viu, né, gente? Chicletes, 5 anos. Aí você acabou de mascar lá a sua goma de chiclete, joga ela pela janela do carro. Um pneu, olha isso aqui. 600 anos, gente. Lata de aço, que são as latas de conserva normalmente, 10 anos. Uma lata de alumínio, que tem maior dificuldade para oxidar e se deteriorar, 500 anos. Uma garrafa de plástico, um material um pouco mais resistente, 200 anos. For vidro, então, 4.000 anos. Ô louco, meu, é coisa pra caramba, tá? Então isso aqui é só para a gente tomar conhecimento de alguns desses poluentes e o seu tempo de decomposição. Ainda falando da poluição do ar, a gente vai falar agora do monóxido de carbono. Preste muita atenção nesse monóxido de carbono, tá? Isso certamente vai perguntar na sua prova. Trata-se de um gás imperceptível. Você não percebe. Ele não tem cheiro, ele não tem gosto, você não vê esse gás. A fumaça a gente consegue ver, não consegue? Pois é, a gente sente o cheiro da fumaça. O monóxido de carbono não. Ele é letal. E olha o perigo aqui, ó. Ao funcionar o motor do veículo, não fique parado em ambiente fechado. O gás acumulado pode causar morte. Presta atenção nisso aqui. Letal quer dizer mortal. É muito comum a gente ver isso, ó. Pessoas ficam dentro da garagem, em ambiente fechado, confinado, com o motor ligado, esperando o motor esquentar, o óleo circular no sistema. Os carros de antigamente até requeriam isso, esse cuidado. Mas os carros atuais não. Os carros atuais eles pedem o contrário. Ligue e já sai andando. Bota o carro para circular. Não precisa ficar ali esperando aquecer o motor, não. Você ficar aqui em ambiente fechado, confinado, vai acumular monóxido de carbono ali dentro e você pode morrer ao ter contato com esse tipo de gás. Professor, como é que funciona isso? Vou dar até um exemplo. Há uns 2 anos aproximadamente, eu li um noticiário onde um carro havia dado defeito numa determinada viagem, e o casal encontrou com um caminhoneiro que estava com um caminhão baú vazio indo na mesma direção que eles. Conseguiram fechar um acordo ali, então eu levo esse carro seu aqui num valor bem camarada aqui. Colocaram o carro dentro do baú e não foram lá na frente junto com o caminhoneiro, não, eles foram dentro do carro. Fechou o baú, beleza. Só que com o passar do tempo, começou a esquentar lá dentro. O que eles tiveram a ideia de fazer? Vão ligar o ar-condicionado. Só que ar-condicionado só funciona com o motor funcionando, com o carro ligado. Beleza. Tocou viagem e eles ligaram o ar-condicionado, estava lá dentro. Quando o caminhoneiro resolveu parar para olhar lá dentro, os 2 mortos. Ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Aí foi feita a perícia e chegaram a essa conclusão. Eles ligaram o motor do carro, o carro realmente estava funcionando lá dentro. Monóxido de carbono acumulou-se ali dentro. Eles respirando aquilo. Percebam, observem, né, porque ele é um gás imperceptível. Imperceptível, você não percebe. Você não vê, você não sente cheiro e nem gosto. Daqui a pouco você está ali num quadro de óbito, morte, por contato com esse monóxido de carbono, hein? Então, feito o alerta, vamos falar de um outro fenômeno que acontece também em razão da poluição causada pelo veículo. Agora é o dióxido de carbono. Anteriormente nós falamos do monóxido, agora é o dióxido. Esse dióxido de carbono, ele é expelido pela natureza, assim como todos os outros que eu falei com vocês. Todos eles a natureza produz. E serve para quê?
Da onde que sai esse dióxido de carbono na natureza? Sai de vulcões, sai de fezes de animais, sabia disso? Fezes de gado, por exemplo, de pântanos, sai esse dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono forma uma redoma ao redor do planeta, como se fosse um cobertor ao redor do planeta, que tem uma função vital. O Sol irradia calor, esse calor chega na superfície terrestre e volta. Ele rebate e volta. Se não tivesse essa redoma, esse cobertor aqui ao redor do planeta, a temperatura do nosso planeta seria muito baixa. Seria em aproximadamente 20 a 30 graus negativos. Isso constantemente. Ninguém ia conseguir sobreviver, não ia nascer vegetação nenhuma, não é? Só que a criação ela é tão perfeita que pensou nisso. Eu vou botar essa redoma de dióxido de carbono aqui para reter parte desse calor. Então é exatamente isso que acontece. O Sol manda calor, o calor rebate, na hora que ele tenta voltar, ele fica preso aqui. Claro que parte desse calor tem que ser dispersado mesmo, porque se ficar todo o calor aqui, vai esquentar demais. E é esse o problema que está acontecendo. Os automóveis queimando o combustível, também as indústrias, as residências, a gente começa a produzir dióxido de carbono também. Não é só o planeta por si, não. Nós, seres humanos, vamos ali produzindo dióxido de carbono. Somado ao que o próprio planeta já produz, o que acontece com esse cobertor aqui? Ele fica grosso demais. Aí é como se no verão você estivesse dormindo com 3 cobertas grossas. Olha o calor, quem que aguenta? O que isso proporciona? Proporciona isso aqui, efeito estufa. Esquenta demais. E aí quais são as consequências? Geleiras e fauna sofrem com isso. Aqui nós temos um urso polar equilibrando em cima de um pedacinho de gelo aqui. Conforme as geleiras derretem, o nível dos oceanos aumenta. E ainda tem a questão do aquecimento global. Então acontece o efeito estufa, porque parece uma estufa mesmo, como se o planeta estivesse dentro de uma estufa sendo aquecida. As geleiras vão se derretendo, aí começa a mexer em todo o ecossistema, né? Animais que dependem ali daquele período mais frio, que dependem das geleiras, já começam a sofrer com isso. Aquecimento global, a gente mesmo quase morre de calor. Aqui, ó o exemplo aqui. E esse dióxido de carbono, gente, é esse mesmo CO2 aqui, tá? Tá até representado aqui na frente, ó. É o CO2, ó. Entenderam o que é o efeito estufa? É excesso de dióxido de carbono. Excesso de CO2, resultante de queima de combustível. Mais uma consequência, chuva ácida. Professor, vai chover ácido? Não. Vai aumentar a acidez da água da chuva. Que é representado aqui por esse SO2, que é o dióxido de enxofre agora. Chuva ácida. Como é que funciona isso? Está aqui, ó, as indústrias e os automóveis queimando combustível. Gera esse SO2, tá aqui, ó. Isso vai se misturando, se condensando aqui com o vapor da água que sai dos lagos, dos rios e do oceano, vai lá para as nuvens e forma aqui uma nuvem com teor de acidez, uma água com teor de acidez mais elevado. Vai queimar o braço da gente, a pele da gente, quando chover esse ácido na gente. Gente, toda água ela tem um grau de acidez. O problema é que a acidez aqui fica elevada demais, por conta do excesso de SO2. E aí quais são as consequências? Desertificação, que é tornar uma área deserta. A vegetação já passa a não suportar essa acidez elevada durante muito tempo. A gente está falando aqui de anos, talvez de décadas, tá? Mas é uma consequência a longo prazo. Tem também a questão de corrosão de estruturas metálicas. Veja aqui, isso aqui parece uma estrutura de metal, toda corroída por conta da elevação da acidez aqui da água da chuva. Tudo em consequência de poluição do ar, tá vendo? E aqui já vindo falando de poluição sonora. Essa poluição sonora tem uma tabela aqui, mas ela é uma tabela bem básica, tá? Bem básica. Eu nem diria assim que seria uma tabela confiável, a não ser para responder questão de prova. Para situações práticas, eu não daria muito crédito para ela, não. Mas coloquei aqui porque tem relação com as perguntas de prova. Esses decibéis aqui representam o índice utilizado para calcular o som. Quando a gente quer medir a altura de alguém, a gente usa metros. Quando quer calcular o peso, né, a massa corporal, a gente usa o peso, quilos. Né? O som ele é medido em decibéis. E até 55 decibéis é considerado uma conversação normal, tranquilo, sem males à saúde.
De 56 a 90, aí já entra aí o barulho de um secador de cabelo. Dá para ter uma noção, né? Isso causa dano nocivo? Prejudica a audição? Não, mas estressa. É estressante. Em mais de 90 decibéis, por exemplo, barulho de fogos de artifício, aí já conseguiram imaginar aí a altura desse barulho? Os danos são imediatos e irreversíveis. Prestar atenção nisso aqui, danos imediatos. Aí já danifica a audição mesmo, tá, gente? Imediatos e irreversíveis. Você produzir som superior aos estabelecidos aqui por meio do seu veículo é uma infração grave, está lá no artigo 228 do CTB, também resolução 624 do CONTRAN, 5 pontos no prontuário e R$ 195 de multa. Vira e mexe, tem instrutores entrando em contato comigo aqui falando sobre essa tabela. Gente, realmente essa tabela, se for olhar dentro de um estudo científico, ela não tem muito valor não, mas o Detran tem considerado essa tabela aqui como referência para criar aí as suas questões. Então, bora nela aqui. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, entre em contato com a gente para poder ter esses detalhes aí disso. De volta com vocês, falando aqui agora sobre poluição sonora. Bora ver? Nesse quadro a gente tem o índice de decibéis, que é a forma que é utilizada para calcular o volume, a intensidade do barulho ou ruído. Lembrando que poluição sonora é o mesmo que ruído ou barulho. Então nós temos aqui menos de 60 decibéis. Exemplo de situação, conversação normal. Então, um ambiente tranquilo, onde ocorre uma conversa em volume baixo, vai estar aí abaixo de 60 decibéis. E nesse caso, quais são os males à saúde, hein? É tranquilo, sem qualquer mal à saúde. Quando a gente chega na faixa de 60 até 80 decibéis, um exemplo de situação seria o barulho de um secador de cabelo. Então, já dá para ter uma ideia, né? Isso causa estresse, insônia, irritação, mas ainda não causa dano nocivo à saúde. Dano à audição, ainda não. Quando fica acima de 80 decibéis, ou seja, mais de 80 decibéis, seria aí, por exemplo, o barulho de fogos de artifício. Isso sim causa danos nocivos à audição, ou seja, a audição é danificada. Eu quero mostrar para vocês agora uma tabela mais completa sobre esse índice de ruído, de barulho e o tempo de exposição ao ponto de realmente vir causar dano à audição, que é para vocês prestarem atenção e ficarem atentos nesses índices para responder as questões de prova que possivelmente venham cair. Perceberam que então, né? Mais de 80 já causa danos nocivos. Só que 85, por exemplo, onde começa aqui a nossa tabela, ó, 85, que é mais de 80, não é? 85 decibéis, para chegar a causar dano nocivo à audição, teria que ser numa exposição diária superior a 8 horas. Então tá aqui, ó, 85 decibéis é um nível de ruído, de barulho, que você pode ouvir por até 8 horas diárias, porque isso aqui, ó, exposição máxima, ó, diária, até 8 horas. Se passar disso, 80 decibéis já causa dano, 85 decibéis já causa dano imediato. No índice de 90 decibéis, esse tempo de exposição já cai pela metade. O máximo que você poderia ficar exposto ali diariamente por um índice de ruído de 90 decibéis seriam 4 horas. Viram como é que cai muito de uma vez só? Quando chega a 95 decibéis, esse tempo cai de novo pela metade, 2 horas. E assim vai. A cada 5 decibéis que aumenta-se nesse índice, o tempo cai pela metade. Tanto que um volume aí de 100 decibéis de ruído, o máximo que você poderia ficar exposto por dia é 1 hora. Passou disso, já causa dano nocivo. E aí vai, ó, 105 decibéis, 30 minutos, 110 decibéis, 15 minutos, 115 decibéis, 7 minutos, 120 decibéis, 3 minutinhos. É o máximo que você pode ficar exposto a um ruído de 120 decibéis. Agora presta atenção na informação aqui embaixo. Ó. Acima de 120 decibéis, ou seja, maior do que isso aqui, aí já não tem tolerância nenhuma, tá? Os danos à audição são imediatos. Ou seja, qualquer tempo que você ficar exposto a um ruído que tenha mais de 120 decibéis,
os danos serão imediatos. E eles são irreversíveis, tá, gente? Uma vez que você perde ali aquela capacidade auditiva em razão da exposição ao ruído, isso não volta mais. Acima de 80, que está no slide anterior, mais de 80 já causa danos nocivos. Até 80, dano nocivo ainda não causa. O que é dano nocivo, gente? Dano à audição mesmo. 85, por exemplo, já é acima de 80. Confere? E a gente tem aqui um tempo máximo para cada índice desse. Lembrando que até 120 decibéis ainda tem uma tolerânciazinha de 3 minutos. Se passar disso, aqui vai dar dano nocivo. Agora, acima de 120, meu querido, acima de 120, o dano é imediato. Não tem nem 3 minutos, é imediato. Ficou exposto a um dano de 120 decibéis, dano imediato é irreversível. Essa é uma tabela mais completa que eu trago aqui de forma inédita para vocês, com base num estudo, num texto que tem no nosso blog. Isso aqui ajuda muito. Preste bem atenção, principalmente você que é instrutor, para entender quais são os índices de ruídos e saber que acima de 80 causa dano, mas tem tolerância. Agora, acima de 120 não tem tolerância, o dano é imediato. Vamos falar aqui agora de tipos de combustíveis, né? Já que o problema todo é a queima do combustível, que gera aqueles gases todos que nós vimos em slides anteriores. Nós temos como combustível hoje, basicamente, esses 4. O diesel, a gasolina, o etanol e o GNV. O etanol é o álcool automotivo, né, gente? E o GNV é o gás natural veicular. Não é gás de cozinha, é gás natural veicular, GNV. Desses 4, o que é mais poluente é o diesel. Tem maior capacidade de poluição. E o que tem menor capacidade de poluição, ou seja, polui o mínimo possível, é o GNV. Exatamente nessa ordem. O diesel em primeiro, deixa eu até mudar a cor da minha caneta aqui, vamos usar amarelo. O diesel é o primeiro, a gasolina é o segundo, o etanol é o terceiro e o GNV é o quarto nessa hierarquia aqui de quem polui mais. Sustentabilidade. Então, já que o diesel é tão violento assim, olha, opções, alternativas que a gente tem aí, o biodiesel, que tem uma capacidade de poluição muito inferior ao do diesel. Esse diesel aqui, ele é um combustível originado de petróleo, combustível fóssil. A gasolina também é, mas o diesel é pior ainda. Agora, o biodiesel não, ele não é combustível fóssil. A capacidade de poluição dele é infinitamente inferior do que a do diesel. E o veículo elétrico, claro, né? Esse aqui não queima combustível nenhum. Então, no que diz respeito à queima de combustível, o elétrico seria o melhor cenário. Claro que estudiosos, técnicos, especialistas no ramo de poluição afirmam que se por um lado o veículo elétrico não polui queimando combustível, ele polui de outras formas que também agridem o meio ambiente. Mas aqui falando de combustível, que o alimenta, faz o veículo movimentar, não tenham dúvida que o elétrico é o melhor cenário aqui. Bora então falar do etanol. A matéria-prima utilizada para fabricar o etanol é a cana-de-açúcar. Todo mundo sabe disso, né? Mas é só a cana-de-açúcar, gente? Não. A cana-de-açúcar ela pode ser extraída de milho verde, batata doce, beterraba e tem outros, tá? Eucalipto também. Mas basicamente esses aqui, padrãozão no Brasil é a cana-de-açúcar. Mas lembre-se disso, que extrai-se etanol também do milho verde, batata doce e beterraba. Pode incluir eucalipto aí se você quiser também. Ele polui a metade se comparado à gasolina. Então, vejamos, entre gasolina e etanol polui menos. Polui quanto menos, hein? A metade, 50%. Tá vendo esse produto aqui? Isso aqui, vinhaça. Isso é um produto. Também conhecida por vinhoto ou restilo. Vinhaça é um produto que também é chamado de vinhoto e restilo. Produto não, isso aqui é um resíduo, tá? É um resíduo pastoso e mal cheiroso, resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a obtenção do etanol. Para a fabricação do etanol, é altamente poluente e, se dispersado inadequadamente nos rios, devasta toda a sua fauna e flora. Guarde bem isso aqui, tá? Vinhaça, também chamada por vinhoto ou restilo, é o resíduo resultante da fermentação da cana-de-açúcar para a fabricação do etanol, que é o álcool automotivo. Guarde
isso. Menos poluição. Dispositivos do veículo que contribuem para isso aqui. Menor poluição. Catalisador, canister, injeção eletrônica, silenciador e kit GNV. Nós vamos falar sobre cada um deles com maiores detalhes já no próximo slide. Mas guardem isso, tá? Catalisador, canister, injeção eletrônica, silenciador e kit GNV. O catalisador é um dispositivo que fica no escapamento do veículo. Qual que é a função, a finalidade do catalisador? Converter gases nocivos em gases menos nocivos. É possível que a gente até veja na prova, em algum lugar, alguma alternativa dizendo assim, o catalisador vai filtrar esses gases, tornando eles não nocivos. Não é bem assim, não. Ele não filtra, ele faz uma conversão, converte. E ele não elimina totalmente a nocividade desses gases, não. Então ele converte esses gases altamente nocivos, quer dizer, perigosos para a saúde, em gases menos nocivos, menos perigosos, na verdade, bem menos nocivo. Isso é um dispositivo caro, tá? Ele é caro. Fica ali no escapamento do veículo, não deve ser confundido com silenciador ou silencioso, que é aquele abafador de ruído, não deve. Esse aqui fica lá na saída do motor, que o motor já queima o combustível, joga ali para o escapamento, o catalisador faz essa conversão de gás nocivo para gás menos nocivo, e então ele é expelido ali no ar, no meio ambiente, prejudicando o mínimo possível a saúde humana e de outros seres vivos. O canister também é um dispositivo, só que não fica no escapamento do veículo. O canister fica junto ao tanque de combustíveis. Eu acho que vocês estão vendo aqui, né? O tanque de combustível, olha o canister aqui, ó, anexado ao tanque de combustível. Aqui nós temos uma projeção maior, né? Jogar uma lupa no canister aqui, você vê ele maior aqui, ó. Qual que é a função do canister? O canister, ele absorve os vapores de combustível e devolve para o sistema de alimentação do veículo, não permitindo que esses vapores se dissipem no ar. Você já reparou como é que carro antigo dava um cheirão de gasolina? Pois é, os novos não dão, né? Por quê? Por causa do canister. Ele é um absorvente, ele absorve esses vapores de combustível e devolve para o sistema de alimentação do carro, não permitindo que eles se dissipem no ar. Tem também a injeção eletrônica. Como é que a injeção eletrônica contribui para a diminuição da poluição ambiental? Muito simples. Os veículos têm uma tendência em se tornarem, a cada ano, a cada nova geração, mais eletrônicos. Qual era o sistema que tinha antes da injeção eletrônica? Era o sistema mecânico chamado de carburador. O que o carburador faz? É ele que faz a mistura do combustível com o ar para que ele seja queimado, para que o combustível seja queimado. Se você pensa que só vai gasolina lá para dentro do motor para queimar, não é assim. Tá? Gasolina pura nem pega fogo, tem que ter ar. E a proporção de ar ela é até bem grande. Então o que acontece? Quando eu falo grande, por exemplo, na gasolina, são 15 partes de ar para cada parte de gasolina. Se fossem copos, por exemplo, vamos supor que é uma receita de bolo. Você joga lá 15 copos de ar e 1 copo de gasolina. O carburador, que era o sistema mecânico antigo, agora considerado antiquado, praticamente já não encontra isso mais em veículos, nem moto mais. Encontra em veículos antigos, os novos não. O carburador fazia essa mistura, mas para ele ter uma mistura perfeita, tinha que ser muito bem regulado, o mecânico ele tinha que ser bom e tinha que estar constantemente fazendo revisão daquilo, dessa regulagem. Consequentemente, o proprietário, né, não fazia essas revisões com tanta frequência e acabava que essa mistura de ar combustível começava a jogar mais combustível do que deveria. Em vez de ser 15 partes de ar para 1 de gasolina, e acabava passando 15 partes de ar para 2 de gasolina, 3 de gasolina, sacou? O que está acontecendo? Está queimando mais combustível. Se queima mais combustível, expele mais poluente no meio ambiente. A injeção eletrônica veio para resolver isso. Ela se autorregula, ela é toda eletrônica. Tem sensores no veículo que vão perceber qual é a mistura que está acontecendo ali. Então, em momento nenhum vai acontecer desse veículo passar 2, 3 copos de combustível para cada 15 de ar. Sacou? Então é isso. A injeção eletrônica ela tornou aquele serviço mecânico antiquado, que era feito manualmente por um mecânico, por sensores
Sensores são ali para perceber, eles são os percebedores, vamos dizer assim, né? Aqueles dispositivos, eu ia falar pessoal, aquele dispositivo que está ali para perceber as coisas. No que ele começa a perceber ali que está passando combustível demais, ele já faz a regulagem e não permite que isso aconteça. Consequentemente, a gente tem veículos com maior economia, não é verdade? Mesmo veículos mais potentes, eles são bem mais econômicos do que os antigos. Consomem o mínimo do mínimo de combustível possível. E, consequentemente, se ele queima menos combustível, ele polui menos. Tem o silenciador. Esse também fica lá no escapamento, no mesmo lugar onde fica o catalisador, quer dizer, no mesmo sistema, né, que é no escapamento. O catalisador fica mais perto do motor e o silenciador já fica mais na ponta ali do cano de descarga do escapamento. O que o silenciador faz? Está na cara, né? O nome dele já diz, ó. Ele silencia, ele abafa o barulho, o ruído. Imagine, lá dentro do motor está acontecendo explosões para queimar o combustível. Essa explosão faz um barulho ensurdecedor. Eu não sei se já teve a oportunidade de ver um motor funcionar sem o escapamento, sem o silenciador. Quando esse silenciador aqui começa a dar uns furinhos ali, já faz um barulhão horroroso. Já deve ter visto carro com silenciador furado, né? O abafador de ruído silencioso, o silenciador dele ali está furado. Tem gente que vai lá e solda, ele cobre aquilo ali, ainda usa mais um tempo. O adequado é trocar, né? Isso aqui contribui com a poluição, com a diminuição da poluição o quê? Sonora, diminui o barulho, o ruído. Não é mesmo? Kit GNV. Olha, o kit GNV, que fica lá no porta-mala, nós temos aqui o cilindro de GNV e todo o mecanismo que vai fazer com que esse veículo passe a queimar gás natural veicular em algumas situações que você virar a chavinha. Você tem aqui no painel uma chavinha, virou essa chavinha, esse veículo passa a utilizar o GNV e não a gasolina ou etanol. O GNV ele é mais barato, o GNV polui menos, então por isso que ele colabora com a diminuição da poluição ambiental. Recomendações aí, guia do motorista sustentável. Desligar o motor nas paradas prolongadas. Cara, encostou o carro ali, vai ficar um tempo maior, desliga o motor. Ah, professor, um calor danado, eu quero manter o ar-condicionado ligado e nisso eu tenho que manter o motor ligado, né? Pois é, para o seu bem-estar pode até justificar, mas para o meio ambiente não. Abra as janelas do carro, tente estacionar em um lugar que tem sombra, né, debaixo de uma árvore ou num lugar coberto, para você não precisar de ficar com o motor ligado, até porque não é nem só uma questão ambiental, é uma questão também de economia, né? Porque haja din-din para segurar, ainda mais no combustível preço que está, né? Então desligue o motor. Em relação a esse desligar aqui, uma curiosidade, uma evolução dos veículos. Duas coisas. Um veículo descendo uma ladeira, ele corta o combustível, a injeção de combustível. Como é que é, professor? Explique isso aí direito. Tem gente, pessoal mais antigo, né? Que colocava o carro na banguela, desengrena e bota no ponto morto. Aí, agora desliga o carro e deixa ele descer, porque desligado não vai queimar combustível. Pois é, o problema é que desligar o carro hoje, você fica sem freio e a direção trava, né? Fica sem freio por quê? Porque o pedal de freio ele depende de uma compressão dentro de uma cuíca de freio ali, que só é gerada essa compressão com o motor funcionando. Se você desliga o motor, 2, 3 bombeadas você dá naquele freio ali, acabou. O freio fica duro e você não consegue mais parar o carro. E outro problema é que o volante trava. Então não dá para desligar o carro. Aí o cara o que faz? O pessoal continuou jogando no ponto morto, mas deixando o carro ligado. Tipo assim, no ponto morto eu não vou acelerar, ele vai gastar menos combustível, né? Engano seu. Hoje os veículos têm um sistema, acho que chama Cup Kurt, sigla em inglês, uma expressão em inglês, que significa corte total de combustível quando o veículo está numa descida, mas para isso ele precisa estar engrenado. Joga uma terceira, uma quarta, ainda que seja uma quinta marcha, dependendo da velocidade que você está descendo, e tudo que o carro sentiu que você não está acelerando e que o motor está segurando ali um pouco o carro, ele corta a injeção de combustível. Quando você faz isso com o veículo engrenado e deixa ele descer, a injeção de combustível é zero. O carro não gasta nada de combustível. Agora, se você joga no ponto morto, não. Ele tem um consumo mínimo de combustível, que é para manter o motor funcionando, na chamada famosa marcha lenta. Então, aprenda isso. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, abra o manual de instruções do seu carro e leia. Você vai ver que com o veículo engrenado descendo, a injeção de combustível é zero. Não está gastando nada. Agora, desengrenado, ele está gastando. A outra coisa que eu falei, que eu disse que também questão de desligar o veículo aqui, é que tem veículos que quando você fica imobilizado por mais do que 5 segundos, 3 segundos, depende da configuração do carro e do modelo, ele desliga o motor. Tem carros populares, tá?
Carros populares, por exemplo, chegou no semáforo, parou, no que você pisou no freio, ele desliga o motor. Você não precisa ligar a chave, não. Ele desliga o motor, parou de funcionar. Na hora que o sinal abriu, você tirou o pé do freio, acelerou e já liga de novo e vai embora. Além de ajudar a economizar combustível, é sustentável, polui menos. Outra coisa que pode ser feita é manter em dia a revisão e a manutenção do veículo. Não tenha dúvida, gente, um veículo com revisão em dia, ele vai ter sempre a melhor performance. E tendo a melhor performance, ele vai te entregar o máximo que ele pode, consumindo o mínimo. E se ele consome menos combustível, você polui menos. E gasta menos também com combustível, né? Observar a vida útil dos filtros de ar e de óleo. Isso aqui tem as recomendações do próprio manual do veículo, tá? Se você olhar no manual de fabricante do seu veículo, tem o tempo de vida útil do filtro de ar e óleo. Normalmente, todo veículo que eu tive até hoje, esse filtro de ar e de óleo é trocado a cada revisão, que normalmente acontece aí a cada 10 mil quilômetros ou a cada 12 meses, o que vier primeiro. Também verificar o estado de conservação do escapamento. Lembrando que é lá no escapamento que está o catalisador, que faz aquela conversão de gás muito nocivo para gás menos nocivo. E é lá também que está o abafador de ruídos, né? O silenciador. Não utilizar equipamentos sonoros indevidamente. Uma das coisas que perturba muito é o pessoal arrancar o miolo do escapamento da motocicleta. Isso é uma adulteração de característica, tá? Isso entra aí como infração de trânsito, você vai ter problema, o veículo vai ficar retido, você não sai dali enquanto você não regularizar o problema. Então, escapamento aberto, fazendo barulho excessivo, aquele barulho estrondoso, arrancou o miolo ali do escapamento, isso é infração de trânsito, você liga nisso, não pode. Tem também aquela questão do equipamento de som. Tem gente que não tem som de carro, tem um trio elétrico, né? É Playboy. Playboy me perturba os outros, cara. Hoje a legislação de trânsito caracteriza como infração qualquer volume de som audível do lado externo do carro. Olha só, não tem mais aquele decibelímetro, aquele aparelhinho para medir a altura do som para saber se é infração, não. Não. Foi possível ouvir do lado de fora do carro, já é infração. Já dá multa, tá? Eu vou falar agora de órgãos ambientais. Partinha chata, né? Sempre tem aquela parte chata. Órgãos ambientais. IBAMA, CONAMA, CISNAMA e ISMA. E tem o FEAM também. Tem mais algum? Não. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. É o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. CISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente. ISMA, Sistema Municipal de Meio Ambiente. FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Precisa decorar isso, professor? Não, precisa não. Na prova, costumo pedir para você marcar ali qual órgão que é ambiental, qual que não é. E aí tem um macete fantástico, né? Tio aqui é o mestre dos macetes. Os órgãos ambientais, eles sempre vão terminar com MA. De quê? De meio ambiente, ó. MA. Ou AM, né? Que é de ambiental. Aqui embaixo nós temos um AM. Então, MA é de meio ambiente e AM é de ambiental. Então, guarda isso. Está aqui, ó. Todo órgão ambiental, ele vai ter o MA de meio ambiente. Todo órgão. Pronto. Agora você já sabe. Caiu qualquer um deles lá, na sua prova de alternativas. Só procurar o que tem MA ou AM. Tem também o PROCONV. Isso aqui não é órgão não, tá, gente? PROCONV é um programa de controle da poluição do ar causada por veículos automotores. Vamos lá, ó. PRO é de programa, CON de controle, VE, veicular. Programa de controle de quê? Está controlando o que esse programa? A poluição do ar. Causada por quem? Pelos veículos, ó, VE, veículos automotores. Está aqui o significado dele, ó. Programa de controle da poluição do ar causado por veículos automotores. Como é um programa, algum desses órgãos tem que ser responsável por ele. Qual que é? Esse bacana aqui, ó, o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E também o IBAMA em alguns casos, tá? Qualquer um dos dois aqui cair na sua prova, você já sabe. O CONAMA normalmente é o que tem visto cair em prova. É o órgão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, responsável por gerir esse PROCONV. Responsabilidade de quem? CONAMA ou IBAMA? Tá aqui, ó, confirmando, né? Eu joguei para lá, mas já antecipando aqui, ó, responsabilidade do CONAMA ou IBAMA. Produtos perigosos. Nós vamos falar aqui muito superficialmente sobre esses produtos perigosos, tá?
porque isso pode perguntar na sua prova também. Não vai aprofundar não, tá, gente? A pessoa, para ter um curso de produtos perigosos, é um curso de 50 horas aulas. Só o curso de produtos perigosos é 50 horas aulas. Nós vamos ver em um slidezinho, 2 minutinhos só. Os produtos perigosos, ele tem as suas classes. São 9 classes. Então, isso aqui é a primeira informação que você precisa guardar. Quantas são as classes dos produtos perigosos? 9. Precisa saber quais são as 9? Não. Cada classe é representada por um rótulo de risco. Conta aí para você ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada classe é representada por um rótulo de risco relacionado àquele produto. Não precisa saber quais são as classes: explosivo, corrosivo, oxidante, não precisa. Basta saber que são 9. O MOP, que é o MOPP, é a movimentação e operação de produtos perigosos. Ele é um curso especial. Hoje você vai ver na carteira do condutor, é assim, ó, curso de transporte ou condutor de transporte de produtos perigosos. Vai vir assim na carteira do cara, ó. CTPP, condutor de transporte de produtos perigosos. Então esse MOP é movimentação de produtos perigosos, mas o curso mesmo é esse aqui, ó, CTPP. É esse aqui que vai vir na carteira do condutor. Na verdade nem vem na carteira impressa mais não. Isso aqui agora vem no Renache. Ah, na carteira do meu pai tem ainda, porque sim, tem alguns Detrans que ainda estão imprimindo aqui essa sigla do transporte de produtos perigosos no campo de observações da carteira. Mas já existe resolução do CONTRAN estabelecendo que isso aqui não deve mais constar na CNH, e sim nos sistemas. Registro Nacional de Carteira de Habilitação. O que mais que a gente precisa saber sobre os produtos perigosos? Que eles são identificados por esses painéis e rótulos de risco. Esse laranja, esse retangular de cor laranja, são os painéis de segurança. Tem isso escrito aqui? Tem. Está aqui, ó, painel de segurança. Ó, painel de segurança. Esse bacana aqui, ó, onde ele tem o número de risco, o risco subsidiário e o número que representa esse produto mundialmente, porque a ONU é a Organização das Nações Unidas. Pronto, meu amigo, você sabe disso aí? Só esse aqui que eu não coloquei, né? Esses bacanas aqui são os rótulos, ó, rótulo de risco. A gente precisa saber que esses aqui chamam-se rótulos de risco. E tem também o painel de segurança, que é esse aqui. No caminhão a gente tem os dois, ó o rótulo de risco aqui, ó o painel de segurança aqui. Professor, por que na frente não tem o rótulo de risco? Porque o rótulo de risco na frente não é obrigatório. Já o painel de segurança tem que ter na frente, na traseira e nas laterais, tá vendo? Viu aqui? O painel de segurança em todos os lados, na frente e atrás. E o rótulo de risco não é obrigatório na frente. Precisa guardar que esse número aqui é o número de risco e que esse número de baixo é o número da ONU? Já vi perguntar em prova algumas vezes. Qual que é a vantagem de você, condutor, conhecer a identificação desses veículos? Porque você sabendo, você bateu o olho, você já sabe que está transportando um produto perigoso, você já sabe que não pode chegar ali, no caso de acidente, se aproximando de qualquer maneira. Eu falei que você não precisa decorar quais são cada classe dos riscos aqui, mas dentro do rótulo está escrito, tá, gente? Mas dentro do rótulo está escrito o produto. Esse aqui, por exemplo, ó, líquido inflamável, esse aqui, ó. Então, sabendo que produto que esse caminhão está transportando, você já sabe o cuidado que você tem que tomar. Bom, agora que nós já conhecemos esses produtos perigosos, deixa eu avançar aqui e falar de algumas infrações de trânsito comuns relacionadas aí a meio ambiente. Bora ver? Usar o veículo para arremessar sobre os pedestres, águas ou detritos. Professor, isso tem relação com o meio ambiente? Por incrível que pareça, tem, né? E quando fala sobre os pedestres, considere aí que você, não é que você está passando dentro de uma poça d'água, mas você está com a lata e arremessa no pedestre, por exemplo. Está usando o veículo arremessando no pedestre. Tá? E uma infração do Código de Trânsito Brasileiro está lá no artigo 171. Que infração é essa, professor? É média. 4 pontos no prontuário, R$130 de multa para pagar. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias. Vejam bem, isso aqui é atirar sobre pedestres. Esse aqui é atirar ou abandonar na via. Artigo 172, é o próximo da sequência aqui, né? 171, agora 172. Infração média, 4 pontos, R$130 de multa para pagar. Usar a buzina de forma prolongada. Pam, ou então sucessiva, né? Pip, 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 não pode. Ou então nos horários e locais proibidos, com áreas hospitalares, áreas escolares, templos religiosos, repartições públicas. Nessas áreas não pode. E horários, começa ali às 10 da noite, são 22 horas, até às 6 da manhã, não pode usar buzina de forma alguma. Artigo 227, uma infração leve, 3 pontos no prontuário, R$88 de multa para pagar. Mais um aí, usar equipamento de som com frequência acima do permitido. Qual que é a frequência hoje?
É nenhuma. Qualquer volume audível do lado externo do veículo já é infração, já dá multa. Artigo 228, a infração aqui é grave, dá retenção, 5 pontos no prontuário, R$ 195 de multa para pagar, tá? Transitar com o veículo danificando a via, derramando a carga, o combustível ou o óleo. Isso aqui não é combustível que ele está transportando, não, tá? Isso aqui não é o óleo que ele está transportando, não. Quando fala derramando a carga, aí sim, se ele é um produto, ele está transportando óleo, se ele é um produto, né? Se ele é um caminhão que está transportando óleo, ele for derramando, e sim, a carga. Mas quando fala aqui combustível e óleo, não, é o próprio combustível do veículo que ele está usando, o próprio óleo lubrificante do veículo. Derramou ali para a via, artigo 231, a infração é gravíssima, da retenção, 7 pontos, R$ 293 de multa para pagar. É claro que aqui na tela nós temos apenas algumas, eu trouxe algumas mais comuns, porque não é o objetivo da gente também ficar decorando aí infrações de trânsito. Mas só para vocês virem, tem aqui as infrações relacionadas aí aos desrespeitos de situações que prejudicam o meio ambiente, saber quais são e as possíveis punições. E para finalizar aqui a nossa matéria, a nossa disciplina de meio ambiente, já entrar comentando aquelas 30 questões, vamos ver algumas ações sustentáveis que podem ser executadas pelo condutor ou proprietário do veículo. Mantenha o veículo sempre bem regulado. Ótimo. Evite acelerar desnecessariamente. Principalmente moto, né? O pessoal que está de moto para no semáforo e fica vamos. Se você não sabe, está gastando combustível, é dinheiro do seu bolso que está voando e poluição a mais que você está emitindo aí. Opte, sempre que possível, pelo transporte coletivo. Por que, professor? Por que optar em utilizar o transporte coletivo ajuda na diminuição do meio ambiente? Muito simples. Pensa comigo. Quantas pessoas um ônibus transporta? 50, 60? Se for no Rio de Janeiro, transporta até umas 200. Tô brincando. BH também, São Paulo também tá assim? Loucura, hein? Recife aí. Um trem, então, um metrô, carrega muito mais. O metrô ainda melhor ainda, porque é elétrico, né? O trem também nem queima combustível. Então vejam quantas pessoas que deixaram de tirar sua moto, seu carro da garagem e, consequentemente, é menos queima de combustível, menos poluição. Então, óbvio que usar o transporte coletivo é algo que colabora com a diminuição da poluição. Não queime lixo, tem nada a ver com trânsito, né, gente? Tem e não tem, né? Tem gente que tem um pneu lá velho, em vez dele dar para a borracharia descartar, e leva aquilo para casa. Ah, não, vou fazer um vaso de flor com isso, depois arrepende, vai tacar fogo naquilo, não pode. Separe o lixo de maneira correta para reciclagem, no caso de pneu também, bateria do carro. Tem gente que descarta, bateria de carro em qualquer lugar. Existe até uma lei hoje que obriga as fábricas não, né? As oficinas que fazem a substituição da bateria, só colocar uma bateria nova no seu carro se você deixar a velha lá. Porque ele tem que fazer o descarte adequado. Ele não pode jogar aquilo em qualquer lugar. Mas tem gente que acaba fazendo por si só. Ele vai lá, compra a bateria, traz, ele vai trocar e descarta aquela depois, antiga, aquela velha, em qualquer lugar. Joga no meio do mato, joga dentro do rio, mesmo no lixão. Não pode, tá? Tem que fazer a separação adequada do lixo aí para devida reciclagem. Denuncie agressões ao meio ambiente, tá? Se você está vendo alguém ou alguma empresa, alguma pessoa adotando ali práticas que agridem ao meio ambiente, denuncie. Eu não sei aqui agora, prometo olhar para vocês, inclusive o editor aqui, se puder deixar na tela qual é o número de denúncia em caso de agressão ao meio ambiente. Eu conheço como número de denúncia o 181, que é o Disque Denúncia. Não sei se é o mesmo para caso ambiental. Não tenho certeza. E por fim, utilize moderadamente o som automotivo. Lembre-se, o seu gosto é seu gosto. Eu não sou obrigado a ouvir esse pancadão que você escuta aí, não. Ouça para você, cara. Não põe som para os outros ouvir, não. Não, que eu vou arrasar. Vou pegar todas as meninas agora com o som do carro lá nas alturas. Não pega não, tá? Vai por mim. Você vai gastar dinheiro e fazer papel de bobo aí. E acabou, gente. Aqui agora é entrar naquelas 30 questões. Eu vou começar comentando aqui, porque a gente já tem um tempinho de aula. Mas depois a gente volta aí na sequência, comentando até o final delas. Começar aqui pela questão número 1. Atualmente, em nosso planeta, os principais meios de poluição do ar são... Quem são os principais meios, agentes poluidores? São as queimadas, são as residências, são os veículos automotores e as indústrias, ou são os pedestres? Lembra que eu falei com você, lá no iniciozinho da matéria de meio ambiente? Veículos automotores,
indústria. São os maiores agentes poluidores do ar atualmente. Aí alguém pode cair em dúvida assim, poxa, mas um veículo polui a mesma coisa que uma indústria? Não? Tem quantas indústrias na sociedade? Tem quantos veículos? Entendeu? É o volume, é a quantidade de veículos que acaba equiparando ali a intensidade de poluição, assim como a indústria. Então não tenha dúvida, a resposta dessa questão número 1 é letra C. Residências poluem o ar? Polui sim. Tem gente que tem fogão de lenha em casa, ou mesmo outros, é uma fritura que você fizer, já está saindo ali resíduo, né, daquela fritura. Queimadas, então, obviamente, vai gerar aí muito CO2, que é aquele que engrossa aquele cobertor, né? C é a resposta da questão número 1. Questão número 2. O meio ambiente engloba em seus estudos gerais, aí o quê? Reticências, o que ele engloba em seus estudos gerais? O homem, a natureza e os catalisadores. Olha, o homem, sim, ele está inserido no meio ambiente. A natureza, sim, mas catalisador não. Catalisador é um dispositivo que foi desenvolvido para ajudar aqui no controle da emissão de poluentes, para então tentar poluir menos, claro. Mas não acho que seja essa a resposta, não. O homem, ok. A natureza, ok. Os poluentes. O meio ambiente estuda os poluentes. Fiquei em dúvida. Deixa aqui. Ó, aqui foi. Aqui foi, aqui eu estou em dúvida. O homem, as perspectivas teóricas, e ficou profundo agora, hein? As mutações da fauna são os animais. Estuda, gente, será que o meio ambiente estuda aqui essas mutações, as mudanças que acontecem na fauna? O pessoal já lembrou logo de Darwin, né? As teorias de Darwin, que fala que a girafa tem o pescoço comprido porque ela precisou de esticar o pescoço para pegar as folhas no alto da árvore. Isso ao longo de alguns milhões de anos, né? Estuda assim, meio ambiente estuda isso. Não sei, talvez, mas essas perspectivas teóricas aqui que eu achei estranho. O homem, a natureza e os seus elementos. Seus de quem? Elementos desses dois, né? Natureza e do homem, certamente da natureza aqui. Eu iria nessa, tá? Questãozinha vaga, bem confusa, mas eu iria nessa letra D. Tá aí. Confirmada a letra D para nós. Questão número 3. Podemos afirmar que o tipo de motor mais comum utilizado nos veículos atuais é... Qual é? Tipo de motor mais comum. Boiei aqui agora, hein? Vamos ver nas alternativas aqui para ver o que o Detran vai nos dizer. Motor elétrico está entre os motores mais comuns? Concordo, não. Até existe motor elétrico aí, mas é o mais comum? Pega aí, de 10 carros, quantos que tem motor elétrico? Talvez nenhum, né? Vamos botar em 100, 1000 carros, você vai achar um com motor elétrico, talvez? Não, isso aqui não é. Motor a água, quem dera. Estou procurando esse carro com motor a água, né? Ainda não achei, não. Motor térmico. Sim, esse motor térmico é o motor que trabalha mediante calor, alta temperatura. Isso acontece porque ele queima combustível, seja o diesel, o etanol, a gasolina, o GNV, ele queima combustível. Então, ele é um motor térmico. Esse é o mais comum. Motor hidráulico, não. Motor hidráulico seria para outra finalidade. O hidráulico ali é uma forma de diminuir a força que o motor faz. Vou de letra C, lembrando que o motor térmico é aquele que trabalha mediante calor. Ele pode ser o motor que consome diesel, pode ser um motor que consome gasolina, pode ser um motor que consome etanol, pode ser um motor que consome GNV, todos esses. Tudo aqui é motor térmico, trabalha sob alta temperatura. Está aí confirmada a letra C para nós. Questão número 4. Ruído é um tipo de poluição o quê? Ruído é o quê, gente? Ruído é barulho. Isso aqui é uma poluição radioativa? Não, barulho vem de som. É uma poluição sonora. Estão comigo? Ruído é o mesmo que barulho? É um tipo de poluição sonora. Está aqui a resposta. Bora ver? Está aí. Letra C confirmada. Resposta da questão 4. Questão número 5. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, lembra que termina com MA, é o órgão ambiental. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios têm como principais preocupações a conservação e a segurança das estradas. CONAMA, órgão ambiental.
A principal preocupação dele é cuidar da conservação e segurança das estradas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o DENIT, a NTT, o DR, o CONAMA não, está fora. A melhoria do fluxo de veículos nas vias urbanas. Só quer dizer que o CONAMA, órgão ambiental, está preocupado com a boa fluidez do trânsito, para o trânsito não ficar congestionando? Mais uma vez, não é o CONAMA que vai cuidar disso não. Isso aqui é o órgão municipal, DENIT, NTT, DR. A fiscalização da produção de veículos, será que o CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, vai preocupar em fiscalizar a produção, quer dizer, a fabricação de veículos? Ela até interfere, porque para você produzir um veículo hoje, qualquer modelo de veículo, você precisa de uma licença ambiental, antes com estudos comprovando que aquele veículo não agride o meio ambiente, muito pelo contrário. Existem acordos hoje entre as fabricantes e os órgãos ambientais que ao longo prazo eles vão fabricarem veículos que produzem menos poluição. Então eles interferem. Agora, fiscalizar a produção, não diretamente. Deixaria essa aqui em aberto. Letra D, a defesa da saúde, sim. Meio ambiente preocupa com a saúde dos seres vivos, seres humanos. E também do meio ambiente, claro, isso aqui é a preocupação principal, né? Eu não tenho dúvida, entre C e D, eu vou de D, e eu acho que vocês estão comigo, não estão? Tá aí a resposta D na questão número 5. Vou fazer o seguinte, nosso tempo aqui já está chegando no limite, para não correr o risco de eu ter que estourar, eu vou parar e na próxima aula a gente volta comentando aí as outras 25 questões, até inteirar as 30 que eu faço em todo o módulo da matéria. Combinados? Espero você na próxima aula. De volta com você para comentar então as demais questões aí sobre meio ambiente e cidadania. Bora ver? No trânsito, o cidadão deve, veja, é um dever, hein, do cidadão, seguir sempre a escolha de todos. Olha, quando a gente fala do todos, nós pensamos na coletividade. Ok, isso é bom, é melhor do que a individualidade, né? Mas aqui tem um problema, é o sempre. Esse sempre é uma casca de banana onde 90% das vezes que ele aparece na alternativa, essa alternativa é o quê? Falsa. Então, seguir a escolha de todos, não vou nem dizer a escolha de todos, mas o interesse da coletividade é sim adequado. Agora, sempre, não vou nela não. Ser parcial e individual. Vejam bem, parcial e individual tem mais ou menos o mesmo significado. Isso é o cara que está pensando só nele, está pensando no indivíduo. Na cidadania ou no trânsito, o cidadão deve sempre pensar na coletividade e não no individualismo. Essa aqui está errada também. Atuar sempre conforme seus interesses próprios. Vai pensar só no interesse dele? Seria mais ou menos o que está dizendo na alternativa B, né? Quer dizer, o individual, pensa no indivíduo, não no coletivo. Além de ter aqui uma casca de banana, que é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, e ela é falsa. E aqui por último, observar, ok, e respeitar o direito dos demais. Sim, assim como você quer que os seus direitos sejam observados e respeitados, você também, como cidadão, tem que fazer a sua parte. Observar e respeitar o direito dos outros. Ok? Lindo isso aí. Acho que ninguém tem dúvida, né? Alternativa D aí. Está aí confirmada a letra D, a resposta da questão número 6. Questão número 7. Os veículos que apresentam maior potencial de poluição, falou do maior potencial, hein, de poluição do ar, que está falando poluição do ar ainda, né? São aqueles que, quais são? Utilizam motor elétrico, são movidos a tração animal, utilizam como combustível o diesel e a gasolina, ou utilizam o gás natural, que é o GNV. Qual desses aqui que vocês acham que tem maior potencial de poluição? Motor elétrico de todos eles é o que tem menos, né? Tem também o tração animal, nem queima combustível, energia elétrica, nem nada. O gás natural dos 4 que tem, né, que são diesel. Vou até colocar aqui, ó, diesel, gasolina, etanol e GNV. Desses 4, o gás natural é o 4º mesmo, é o que polui menos dos 4 aí. Então bora aqui, né? Diesel e gasolina são os dois que estão ocupando aí o primeiro e segundo lugar. Ó. Certamente esses são os que têm maior potencial de poluição. Está aí confirmada a letra C, a resposta da questão 7. Questão número 8.
Uso do dispositivo catalisador na saída do escapamento tem como objetivo, na verdade isso é um erro aqui, né? O catalisador não fica na saída do escapamento, ele fica logo no início, né? Não sei se esse saída aqui quis dizer lá no final do escapamento, né? Fica logo no início, assim que saiu do motor ali já tem um catalisador, depois que vem o resto do escapamento. Mas enfim, qual o objetivo do catalisador? Qual que é o objetivo? Economizar combustível? Não. Eu me lembro de ter falado com vocês sobre catalisador e o catalisador tem a função de converter gases altamente nocivos em gases menos nocivos. Economizar combustível estaria mais relacionado, vou fazer um I aqui, ó, a injeção eletrônica. Aí eu concordo. Porque a injeção eletrônica substituiu o carburador, aquele sistema antigo, né? Então, tendo uma mistura mais inteligente, mais perfeita do ar com o combustível, eu lembro, a injeção eletrônica ajuda aqui no consumo de combustível. Mas não é o catalisador, não. Aqui não tem relação. Aumentar a potência do motor? Absolutamente nada a ver. Diminuir o ruído do motor? Quem vai fazer isso aqui é o silenciador, o silencioso, que fica realmente lá na saída do escapamento, o silenciador, né? Só que ele está relacionado a ruído. O catalisador é isso aqui, ó, diminuir a emissão de gases nocivos. Ele converte um gás altamente nocivo em gás menos nocivo. Então, quer dizer, ele diminuiu a emissão desses gases nocivos que vão ser expelidos ali no meio ambiente. Tá aí, letra D de dado, a resposta da questão número 8. Questão número 9. As inspeções periódicas. Inspeções, cara, são as verificações, tá, que a gente faz periodicamente no veículo para observar ali a emissão de gases, ver se ele não está emitindo gás acima do permitido. Então, essas inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam contribuir para a segurança dos veículos. Não a segurança dos veículos. Quando acontece essa inspeção periódica de emissão de gases, o objetivo aqui é melhorar a condição de vida dos seres humanos, né? Não do segurança dos veículos, não. Reduzir a emissão de poluentes? Sim, eu quero reduzir a emissão de gases aqui, ó. Por isso que eu faço inspeções periódicas obrigatórias. Diminuir o desgaste do motor? Não. Diminuir a camada de ozônio? Absolutamente não, né? Pelo contrário, eu não quero diminuir a camada de ozônio, eu quero manter ela funcionando direitinho. Letra B aqui, certamente a resposta. B de bola, a resposta da questão número 9. Questão número 10. Dentre os tipos de poluição causados pelos veículos automotores, destacam-se 2, em razão do seu alto potencial de poluição. São eles, quem são, hein? A poluição, aí 3 pontinhos, do ar e visual. Olha, eu vi lá, nós vimos, né, que tem poluição do ar, tem poluição visual. A poluição do ar, tudo bem, mas a visual, quais são aquelas duas que eu pedi para prestar mais atenção? Poluição sonora, não é? Sonora e poluição do ar. Poluição visual existe, né, em outros tipos de poluição, mas não são, ela não está entre as duas principais, não, está fora. Está aqui, ó, sonora e do ar é a resposta. Radioativa também existe lá, mas não é das principais, não. Do solo e da água também tem lá, mas não são das principais. É sonora e do ar. Essas duas aqui que requerem maior atenção da gente. Está aí confirmada a letra C, a resposta da questão número 10. Questão número 11. É incorreto afirmar que... Incorreto, hein, gente? Fica de olho para não marcar a correta, hein? A gente esquece e acaba marcando a correta. Bora ver então. Letra A. O ser humano deve buscar meios para que a sua produção industrial possa guiar a sua conduta. Pera aí. Vamos analisar esse trem aqui. Produção industrial. Produção industrial. Pensou numa indústria produzindo? Essa produção industrial que vai guiar a conduta dos seres humanos? Olha, na verdade é o que tem acontecido, né? Na ambição de querer sempre mais, produzir mais, atrás do dinheiro, da ganância, a gente acaba deixando essa produção industrial guiar comportamentos humanos da sociedade. Mas não é isso que a gente quer. A gente não quer que essa produção industrial guie a nossa conduta. Não é. Isso é incorreto. E dentro de incorreto, eu iria nessa. Vamos colocar aquela como falsa. Provavelmente vai ser essa a resposta. Os termos meio e ambiente são equivalentes. Isso aqui deveria vir assim, né? Já que a gente está falando desses termos isoladamente, ó. Os termos meio e ambiente
são equivalentes. Meio é onde a gente vive. Ambiente também, sim, tem relação, tem a ver. O meio ambiente engloba o homem, a natureza e seus elementos. Ok, homem, a natureza e seus elementos. Verdade. A natureza é finita, sim, ela acaba. Ela é finita. E pode ser degradada, conforme já está acontecendo, né? Pela má utilização de seus recursos. Isso aqui é verdade. A única falsa é a letra A. Está aí confirmada a resposta A na questão número 11. Questão número 12. É característica dos veículos movidos a óleo diesel a forte emissão de quê? Veículos que queimam diesel. Veículos de grande porte, caminhão, ônibus, carreta. É uma característica deles. A emissão de quê? Eles estão expelindo ali, emitindo o quê? Ozônio? Não. Gás carbônico? Não. Isso aqui são seres humanos, os seres humanos que expelem, né? A gente inspira oxigênio e expira gás carbônico. Monóxido de carbono, nós até vimos isso lá, né? Lembra do monóxido de carbono? Gás, é um gás letal, ele mata, ele é imperceptível, a gente não percebe cheiro, nem gosto, nem vê esse gás. Mas não é aqui resultante da queima de óleo diesel, não. Se você perceber, esses veículos de grande porte que queimam diesel, que tem como combustível diesel, solta aquela famosa fumaça preta ali pelo escapamento, né? Eu vou nessa aqui. Bora ver? Tá certo, a letra D, a resposta da questão número 12. Questão número 13. Ser cidadão é zelar pelos direitos comuns à sociedade. E o quê? E o quê? Fazer uso da buzina quando e onde quiser. Não, né, gente? Defender a sua posição social. Cara, você até deve defender as suas ideologias, o que você pensa. É liberdade de expressão, se expressar coisa e tal. Agora, defender a sua posição social. O que é posição social? Se você é pobre, se você é rico, então eu vou defender a minha classe social, a minha posição social. Não. Isso não tem muita relação com cidadania, não, tá? Ser um político atuante, se você puder ser, ótimo. É uma forma de exercer cidadania. Mas não quer dizer que ser cidadão é zelar pelos direitos comuns da sociedade e ser um político atuante, não. Se fosse o contrário, né? Se fosse ser atuante na política, não necessariamente sendo um político, talvez ficasse melhor. Fiquei em dúvida disso aqui. Eu não iria nessa letra C, não. Vamos ver a letra D. Respeitar as regras, ok. Leis e normas, ok. Estabelecidas para o bem comum. Bem comum é o bem coletivo. Sempre o coletivo em detrimento do individual. Aqui está lindo. Eu vou nessa letra D. Está aí a resposta confirmada, D de dado, na questão número 13. Questão número 14. Sons, ruídos e vibrações são consideradas poluição, 3 pontinhos, sonora, do ar, da água ou nenhuma das alternativas. Som, sonora, né, gente? Tudo a ver. Som, sonora, só pode ser letra A, não tem como ser outra coisa. Questãozinha fácil essa, né? Enxutinha, não tem muito texto. É o sonho, todo mundo vai fazer prova, né? Tá aí, letra A confirmada. Questão número 15. A emissão de fuligem. Ih, professor, você não falou o que era isso, não? O que é fuligem? Isso pode causar o quê, hein? Fuligem são poluentes. Poluentes. Aquela fumaça preta que sai pelo escapamento é um tipo de fuligem. Né? Ela pode provocar problema respiratório. Pensa comigo aqui. Se você respirar qualquer coisa que está ali contaminando o ar, pode provocar problemas respiratórios? Claro, né? Eu respiro esse ar. A longo prazo isso pode me trazer complicações, sim. Então isso aqui é verdade. Pode causar estresse. Pensa comigo. Se você viver numa cidade muito poluída, sempre respirando aquele ar pesado, poluído, isso pode causar estresse? Sim, gente. Parece que não, mas pode. Isso ataca o sistema nervoso central, desequilibra emocionalmente a pessoa. É verdade. Pode causar irritação nos olhos? Claro. Uma das principais coisas, uma das primeiras coisas que a gente sente, né, quando a gente está ali exposto à fumaça ou qualquer tipo de poluição do ar, é a irritação nos olhos. Até na frente de uma churrasqueira, né, aquela fumacinha que já incomoda, arde os olhos. Imagina que fuligem saindo de escapamento de veículo. Com certeza. A, B e C servem. A letra D diz que todas estão corretas. E eu concordo. Aí entra naquele macete de que quando na letra D está escrito todas, em 80% das vezes vai ser essa a resposta. E nesse caso se confirmou aqui a aplicação do nosso macete. Quer ver? Letra D de dado, resposta da questão número 15.
Questão 16. Um dos principais problemas urbanos quer dizer, dos centros urbanos das cidades, é o excesso de emissão de ruído. Ruído está relacionado à poluição sonora, barulho. Os proprietários de veículos podem ajudar na redução deste problema. Da seguinte forma, o que eles podem fazer? Utilizando combustível especial, o que o combustível tem a ver com o ruído do motor? Absolutamente nada, tá? Mantendo em bom estado de conservação o silenciador do escapamento? Sim, o silenciador é o abafador de ruídos. Ele é o abafador de ruído. Sem ele, o barulho é gigantesco. Então, essa aqui serve como resposta. Instalando equipamentos não originais, cara, se fosse pelo menos original, talvez deixe a gente em dúvida. Mas o não original, está te incentivando a instalar equipamento que não é original do veículo? Absolutamente não. Alternativa D, utilizando livremente os dispositivos sonoros do veículo, quer dizer, som alto, buzina, o que você quiser? Também não. Essa aqui, sem dúvida, mantendo em bom estado de conservação o silenciador do escapamento, é uma das formas do proprietário ou condutor do veículo ajudar aqui na diminuição dessa poluição sonora. Tá aí, letra B de bola, confirmada a resposta à questão número 16. Questão número 17. Os produtos perigosos serão identificados nos veículos que os transportam pelo quê? O que identifica um veículo que transporta produtos perigosos? O quê? É um adesivo com a logomarca da empresa? Não. É o rótulo de risco. Rótulo de risco e o painel de segurança com o número de risco e o número do produto conforme padrão da ONU? Exatamente. Esse painel de segurança é aquele laranjado, de formato retangular, e o rótulo de risco é aquele que vem mais ou menos nesse formato aqui, que são 9, né? Um para cada classe de produto. Certamente vai ser essa a resposta. Alternativa C, número de risco, isso vem dentro do rótulo de risco, dentro do painel de segurança. E marca da empresa? Não tem marca da empresa para identificar veículos de produtos perigosos, não. Professor, mas não pode constar lá a marca da empresa? Não pode até constar, mas não é isso que vai identificar esse produto aqui. Todas acima estão corretas? Olha todas aqui. Quando tem todas na letra D, o macete diz que 80% das vezes a resposta vai ser ela. Se você marcar D, você vai errar. Dessa vez. Por quê? Porque 80% não é 100%. Quem tem 80% de chance de acertar tem 20% de errar, né? O macete não é sempre que ele funciona, não. Ele ajuda, mas não é sempre, não. A resposta aqui é B. Está aí, confirmada a resposta B na questão 17. Questão número 18. Para reduzir a poluição sonora, olha, eu quero reduzir, tá? Reduzir. Devemos evitar o quê, hein? Cantar enquanto se desloca pelas vias? É absurdo, né? Isso é ridículo. Isso aqui eles colocaram só para encher linguiça mesmo, você já chega eliminando. Escapamento aberto. Motociclista é danado para fazer isso, né? Arranca o miolo do escapamento, faz aquela barulhada. Um escapamento aberto, uma buzina estridente e som muito alto. Se você evitar isso, você certamente vai estar colaborando para reduzir a poluição sonora. Eu diria que essa é a resposta. Será que seria evitar ligar o rádio do carro enquanto dirige? Absolutamente não. Você coloca o volume do rádio ali baixo, numa altura que só interessa a você que está dentro do veículo, isso não vai interferir em nada. Falar em voz alta com os ocupantes do veículo? Olha, falar em voz alta, dependendo do tom de voz, é uma questão de educação ou não, né? Agora que vai interferir aqui na poluição sonora, muito pouco provavelmente. Pode ir aí na letra B sem medo. Tá aí, letra B. Questão número 19. Absorve os vapores de gasolina. Aqui falou gasolina, mas poderia ser de etanol também, tá? Etanol. Absorve, suga. O combustível evapora do tanque e o dispositivo, que certamente que eles estão querendo saber qual é o nome do dispositivo, né? Que faz essa absorção dos vapores, devolvendo esse combustível para o sistema de alimentação. É injeção eletrônica? Não. É o canalizador, nem existe canalizador, né? Se fosse catalisador, tudo bem, mas canalizador não. Todas as alternativas acima, aos 80% de chance de ser essa a resposta, porém, bota uma vírgula aqui, 20% de chance de errar.
Professor, mas esse macete da letra D seu tá mais batendo nos 20% de chance de errar do que os 80% de acertar. Eu faço de propósito. Eu pego assim, que é para você lembrar que tem o macete, mas para você lembrar também que não é sempre que ele é aplicado não, tá? O nome do dispositivo é esse aqui, canister. Canister. Tá aí, confirmada a letra B de bola na questão número 19. Questão número 20. O órgão responsável pela regulamentação dos padrões de qualidade do ar é quem, hein? Que órgão é esse? Ah, professor, eu lembro só falando lá que o PROCONV é o Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. É isso aqui, ó. Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores. Só que o PROCONV não é um órgão. O PROCONV é um programa. Quem é o órgão responsável por esse programa? Eu lembro de na aula ter falado de dois para vocês. O CONAMA e o IBAMA. Eu sei que PROCONV não é, porque eu estou procurando o nome do órgão responsável por ele, pelo PROCONV, que faz esse controle da qualidade do ar. Ó. Quero saber o nome do órgão. Seria o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA? Está aqui a resposta. Não tem IBAMA aí para baixo não, professor? Tem não. Tem DETRAN, tem nada a ver. Secretaria de Estado de Meio Ambiente tem relação com o meio ambiente, mas não é o responsável pelo PROCONV. Letra A resposta. Presta atenção nesta questão aqui, presta muita atenção, porque são duas coisas fundamentais. Primeiro, você precisa saber o que é esse PROCONV. Mas precisa ficar muito atento para não confundir um programa com o órgão responsável por ele. Foi o que o DETRAN fez aqui. Ele armou uma pegadinha para você, uma armadilha, e você caiu. Letra A. Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, é o órgão que controla isso aqui, ó, o PROCONV. Questão número 21. Não constitui efeitos danosos do ruído. Veja bem, não constitui, ó, não, tira esse constitui daqui, coloca ou não causa, né? Vamos até substituir o por um causa. Vamos lá. Não causa. Se o DETRAN usa um vocabulário mais fácil, em vez de colocar constitui, se coloca causa, ó, não causa danos, efeitos de dano do ruído. Insônia. Se você está exposto a muito barulho, ruído, causa insônia. Claro, gente, claro, isso aqui é verdade. Claro. Causa sim, né? Eu coloquei V aqui, mas não é sim, é sim, tem que colocar um S de sim. Imagina você num ambiente barulhento, você dorme com facilidade? Talvez seja até o seu caso, né? Esse aqui é sim. Eu estou procurando qual que não causa. Irritabilidade, a pessoa fica irritada? Sim, a minha mãe que eu diga, você não tem noção do quanto caveirinha, furacão, minha mãe fica irritada com barulho, ruído. Provoca dor de cabeça? Claro, sim. Provoca efeito estufa? Não, não provoca. Não. Eu estou procurando qual que não, então a resposta é essa. O que é efeito estufa mesmo, professor? Sabe o que é uma estufa, não sabe? É um ambiente que fica muito quente para esterilizar objetos. Normalmente objetos utilizados em cirurgias médicas ou odontológicas. Consultórios odontológicos sempre tem uma estufa. É um ambiente quente, fica confinado dentro do ambiente quente. E aqui fala efeito estufa, é quando o planeta Terra, nosso planeta Terra, ele fica como se fosse dentro de uma estufa quente. Por que acontece isso, essa estufa quente? Por causa daquele cobertor dobrado, lembra que eu falei? Que fica em volta do planeta, contendo os raios ultravioletas que chegam e na hora que ele tenta dispersar, ele segura aqui. Tendo uma camada normal, que é uma coberta razoável, o planeta acha bacana. Agora, se tem 2, 3 cobertas, essa camada assim, engrossa demais, fica muito espessa, começa a esquentar muito. Aí provoca o efeito estufa. Qual é o gás que provoca esse espessamento, engrossamento dessa camada? É o CO2. CO2, expelido por meio de queimadas, queima de combustível, tá? Chaminés de indústrias. E quais as consequências do efeito estufa? Aumenta o calor, a temperatura, derretimento de calotas de gelo, aumento do nível dos oceanos, interfere diretamente no ecossistema, por aí. Enfim, analisando isso aqui, eu acabei dando uma aula fora do que a questão está pedindo, né? Bom, a gente vai revisando aí. Realmente, o efeito estufa não é efeito danoso de ruído, não tem nada a ver. Efeito estufa não tem a ver com poluição sonora. Não tem a ver com poluição sonora. Efeito estufa tem a ver com poluição do ar, né? Ao gás, ou poluente, CO2 aqui.
Questão número 22. Respirar fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos, hein? Controlando as emissões de gases e ruídos? Ok, o Código de Trânsito Brasileiro vai punir os veículos que emitem gases e ruídos acima do permitido. Aqui está ok. Determinando o uso de máscaras, não, o CTB não determina o uso de máscara, nem mesmo mediante uma situação de pandemia igual nós vivemos aí. Nem nisso, apesar de que isso não tem relação com o trânsito de veículos, né? Que está fora. Determinando o rodízio nos grandes centros urbanos, o rodízio é quando alguns veículos podem circular, outros não. São Paulo, que é um grande centro urbano, né? São Paulo faz rodízio. Então a lei lá do rodízio. Isso tem relação direta aqui sobre a emissão de gases? Sim, direta tem. Eles têm menos veículos circulando, menos a emissão de poluente e tal. Só que caminhões, ônibus, tudo bem, entra no rodízio, não entra no rodízio, mas o automóvel entra. Aqui ficou mais ou menos. Eu diria que isso aqui tem uma meia relação. Não está totalmente fora não, tá? E vamos ver a letra D. Incentivando o uso de veículos a diesel, se fosse pelo menos GNV, né? GNV, aí tudo bem. Apesar de que caminhão e ônibus, que eu saiba, não anda com GNV. Mas o diesel é o mais poluente que tem. O Código de Trânsito não ia incentivar diesel, mas isso aqui está fora. Aí ficamos, né, entre A e C. Deixar você analisar aí, ó, controlando emissões de gases e ruídos ou determinando o rodízio nos grandes centros. Eu iria de A, que é aquela que tem menos objeções. Tá aí resposta A confirmada aí para a questão número 22. Questão número 23. Conduzir um veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo Conselho Nacional de Trânsito é o quê, hein? É tolerável e aceito pelas autoridades de trânsito? Não. É uma agressão ao meio ambiente sujeito à multa? Que é uma agressão ao meio ambiente, acho que ninguém tem dúvida. Sujeito à multa, acho que ninguém tem dúvida também. Certamente vai ser essa a resposta. É um tipo de poluição? Sim. Sonora? Não. Estão falando de fumaça, gases, partículas. É poluição do ar. Essa aqui está fora. É perfeitamente legal? Não. É ilegal. Letra D está fora. Questão até fácil aí de responder. Confirmada a alternativa B, a resposta da questão número 23. Questão número 24. O excesso de anúncios, cartazes, banners, outdoors afixados em pontos estratégicos de vias públicas é uma poluição o quê, hein? Sonora? Anúncio, cartaz, banner, outdoor. Outdoor, banner não faz barulho. Então não pode ser sonora. Atmosférica, poluição atmosférica. O que é atmosférica, hein? Vamos fazer assim, eu não sei o que é atmosférica, deixa isso de lado aqui, depois a gente volta. Seria uma poluição visual, aquela que a gente vê? Ah, com certeza, visual, vê. Ó, eu vejo anúncio, eu vejo cartaz, eu vejo banners, eu vejo outdoor. Certamente vai ser essa aqui a resposta. Ou seria uma poluição hídrica? Hídrica tem a ver com água. Água. O que tem a ver a água com anúncio, cartaz, banner e outdoor? Nada. Entre B, que você não sabia o que era atmosférica, e o C, você vai de quê? Eu iria de C. Tá aí. Anúncios, cartazes, banners, outdoors, realmente tem relação com poluição visual. Letra C, confirmada então a resposta da questão número 24. Questão número 25. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca o quê? Poluição atmosférica, de novo, e trazendo esse atmosférica aqui. Poluição sonora, falta de conservação e desregulagem. Vamos considerar aqui que esse conservação inclui um silenciador furado. Aquele silencioso do escapamento está furado, está velho. Falta de conservação. Provoca poluição sonora? Sim. Provoca desgaste prematuro do veículo? Olha, que o veículo vai desgastar, isso é natural, né? É uma máquina está sendo utilizada, vai desgastar. Agora, o que é o desgaste prematuro? É aquele que acontece antes da hora. Olha, se eu não cuido aqui da regulagem do veículo, da conservação dele, é possível sim que esse veículo tenha um desgaste prematuro. Essa letra C aqui serve como resposta. E aí, professor, você vai dar B e C como resposta? Não, não posso.
Eu não posso dar duas respostas na mesma questão. Então eu vou nessa D, sabe por que eu vou na D? Porque aqui estão todas e quando tem um todas é 80% de chance de ser essa a resposta. Tá comigo? Se eu considero que a D está certa, a A também vai ser certa, hein? Bora ver? Tá aí, ó. Confirmada, letra D de dado, a resposta da questão número 25. Questão número 26. Qual dos elementos abaixo demora mais tempo para se decompor? Elementos abaixo. Cadê abaixo? Esses aqui. Demora mais tempo para se decompor. Papel, copo plástico, goma de mascar, isopor. Papel, vocês lembram qual é o prazo de decomposição dele? Vamos escrever aqui, ó. Deixa eu apagar essa seta aqui para não ficar atrapalhando. 3 a 6 meses. Obviamente, eu estou falando aqui de um papel fino, do tipo jornal. O Detran não especificou aqui qual é o tipo, eu fui no que eu tinha lá durante a aula, né? O copo plástico aqui, eu estou considerando que é copo descartável, aquele fininho, tá? Ele demora até 50 anos. Jesus amado. A goma de mascar, o chiclete, você acabou de masticar e jogou fora lá. Até 5 anos. O isopor, até 400 anos. Eu até me lembro de ter falado que se for o isopor biodegradável, reduz assim infinitamente esse tempo, tá? Um isopor biodegradável, eu tive o cuidado de pesquisar. O objetivo, pode até ser que não alcance isso sempre, mas o objetivo é que ele se decomponha no meio ambiente em questão de dias. Não chega nem a ser ano, não, é dias. 1, 2 meses, 30 a 60 dias. Isso isopor biodegradável. O isopor comum, cara, é 400 anos. É tempo pra caramba. Tá perguntando o que aqui? Qual que demora mais tempo para se decompor? É o isopor. Tá aqui. Letra D, confirmada aí para nós. Professor, é brabo, hein? Decorar aquele tempo de decomposição daqueles materiais. Mas realmente, eu concordo com você. Não precisa ficar morrendo em cima daquilo, não. Se tiver tempo, já estudou tudo, tinha que estudar, sobrou tempo, vai lá e dá uma lida naquilo para tentar memorizar alguma coisa. Questão número 27. O que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrâneos, é um lixo líquido chamado, como é que ele chama? Polui o solo, contaminando lençóis d'água subterrâneo. Esse aqui são os chamados lençóis freáticos. Engraçado que tem a ver com freio, né? Freáticos. Tem a ver não, né? O nome nos remete a pensar em freio, mas não tem nada a ver com freático não, tá? Lençóis d'água. Já ouviu falar de poço artesiano? Pois é, quando a gente perfura, até chegar naquela camada d'água. Esse aqui são esses lençóis freáticos. Tem um raio de um lixo líquido, que tem um nome, que eu não falei para vocês aqui durante o curso, mas existe, agora que eu estou lembrando disso, que provoca isso, a poluição do solo. Aí esse líquido vai infiltrando ali, entranhando no solo e chega lá nos lençóis freáticos. Sabe como é que chama esse lixo? Não, né? Pois é, isso que a pergunta está pedindo. É isso aqui, ó, chorume. Chorume. É um líquido preto, mal cheiroso, normalmente resultante de decomposição de matéria orgânica em lixões. É complicado. Tá aí, resposta A na questão número 27. Não tinha falado durante o curso, mas falei aqui agora para vocês sobre o chorume, então já estão sabendo. Questão número 28. O trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Vamos ver quais aí. Poluição sonora, ok. Poluição visual, ok. Poluição do ar, ok. Provoca isso tudo aqui. Olha, na letra D tem um todas. Quando tem todas, o professor falou que é 80% de chance de ser essa a resposta. Eu já tinha conferido, vi que as 3 batem, ainda vi esse 80% aqui. Apaixonei por ele, fui nele, né? Tá aí, resposta D de dado, confirmada como a correta na questão número 28. Questão número 29, não jogue pontas de cigarro nas estradas. Eu não falo estrada, gente, não é que está falando daquela via rural não pavimentada, não, é qualquer tipo de via. Você não vai jogar ali ponta de cigarro, que sobrou do cigarro, pela janela de jeito nenhum. Se você é um fumante, que já não é boa coisa, procure pelo menos ter ali um cestinho, um cinzeiro, um saquinho dentro do seu carro para jogar esse trem ali dentro do carro. Não fica jogando para a pista fora, não, tá? Isso pode provocar o quê? Essas pontas de cigarro. Derrapagem? Nunca ouvi falar que um veículo tivesse derrapado
numa guimba de cigarro, tá? Incêndios florestais, isso aqui sim, hein? Ok, com certeza. Contaminação das águas, uma guimbinha, talvez não, mas todo mundo começa a jogar, ou várias pessoas, aquilo no acúmulo, pode ser que sim. Vai lá, talvez. A letra C aqui. Explosão em contato com asfalto, cara. Você jogou uma ponta de cigarro no asfalto. E se explodir, caramba, não precisa nem de dinamite mais não. Vamos usar agora ponta de cigarro. Claro que não, né? Nada a ver isso aqui. Entre a B e a C, em qual que você iria, hein? Eu vou de B. Você tá comigo? Tá aí, ó. Incêndios florestais. Boa. Questão número 30 e a última questão aqui sobre meio ambiente e cidadania. Sobre emissão sonora, barulho, ruído. Marque a alternativa que completa corretamente a sentença a seguir. Sentença, cara, é isso que vem aqui, ó. Sentença a seguir. Ela começa aqui, essa sentença, ó, e termina aqui, ó. Ruídos acima de, aí tem uma lacuna aqui para ser preenchida, causam danos imediatos e irreparáveis à audição. Qual dessas alternativas vocês acham que encaixa bem aqui, ó? Se eu disser aqui a letra A, eu vou pegar esses 120 decibéis e vou colocar aqui. Aí vai ficar assim, ó, ruídos acima de 120 decibéis. Decibéis representa um D minúsculo e um B maiúsculo. Aqui está escrito por extenso, né? Mas a abreviação disso é um D minúsculo e um B maiúsculo. Então, 120 decibéis. Ruídos acima de 120 decibéis causam danos imediatos e irreparáveis à audição? Sim, tá certo. Professor, mas eu lembro de você ter falado lá na aula que acima de 80 já causa dano à audição. Sim, só que acima de 80 causa dano à audição, mas tem uma tolerância de tempo, vocês lembram? Eu até comecei assim, ó, acima de 80 era o quê? Era 85. 85. A 85 decibéis, deixa eu escrever o decibéis aqui, que é para a gente ficar por dentro. Vamos lá. A 85 dB só vai causar dano à audição numa exposição maior que 8 horas. Se você ficar por até 8 horas, 85 decibéis não vai causar dano à audição. E aí naquela tabela que eu mostrei para vocês lá na aula, vai aumentando de 5 em 5, lembram? Cada vez que aumenta 5 decibéis, reduz pela metade o tempo de exposição. Então vamos botar aqui, 90 decibéis só vai causar dano quando for maior que 4 horas. Até 4 horas, 90 decibéis não causa dano. Se o tempo de exposição for maior do que 4 horas, aí causa dano à audição. E aí a gente vai subindo, ó, 95 vai ser um tempo maior que 2 horas, o 100 com tempo maior que 1 hora, o 105 com tempo maior que 30 minutos, o 110 com tempo maior que 15 minutos, o 115 quando for um tempo maior que 7 minutos, o 120 tem uma tolerância de até 3 minutos, então quer dizer, foi maior que 3 minutos, já causa dano. Até o 120 tem uma tolerância, tá vendo? Agora quando for mais que 120, aí o dano é imediato. Não tem esse tempo de tolerância. Então essa tabelinha aqui que você tem que ficar atento. Professor, mas eu preciso decorar tudo? Não, só preciso decorar o primeiro. Só o primeiro. Porque daqui para frente é só você aumentar 5 decibéis e tirar pela metade. Aumenta 5 decibéis, tira a metade. Aumenta 5, tira a metade. E vai assim. Acima de 120 é que o dano vai ser imediato. Se tivesse tirado aqui esse imediato, se tivesse tirado esse termo daqui, aí fizesse a mesma pergunta, aí mudava tudo. Aí seria, ó, ruídos acima de 80 decibéis causam danos irreparáveis à audição. Sim, acima de 80 já causa dano. Só que não é um dano imediato, tem um tempo de tolerância aqui na frente. Ó. É isso que eu quero que vocês entendam. O dano imediato é aquele que não tem tolerância nenhuma à exposição. E isso só vai acontecer quando for mais de 120 decibéis. Então eu vou aqui de letra A. Está aí confirmada a letra A, resposta da questão número
30. Fechamos aqui essa parte cidadania, convívio social e meio ambiente. Gostaram de estudar isso? Tem gente que não gosta não. Tem instrutor que nem gosta de falar disso, que acha a matéria um pouquinho chatinha, foge ali do tema trânsito, mas não. Tem relação com o trânsito sim. E é bom a gente conhecer, tanto para poder agir como cidadão, como responder as questões que possivelmente venham cair prova a respeito em relação a isso aí. Aliás, cai, tá? São 2 a 3 questões sobre esse assunto, cidadania, convívio social e meio ambiente. Então vale a pena conferir, hein? Bom, na próxima aula a gente vai falar sobre manutenção preventiva de veículos de 2 e 4 rodas. 3 rodas não, 2 e 4 rodas. É aquela a mecânica que nós vamos aprender, não. Você vai entender um pouco de princípio de funcionamento, mas não vamos chegar a aprofundar nisso aí, não. É mais conhecer mesmo os princípios de funcionamento, quais são as manutenções preventivas, para evitar que seu carro ande sem a devida manutenção e prejudique aqui, aumentando a poluição ambiental, né? Até a próxima aula.